Boa noite, Gotham. Bem-vindos ao Mansão Wayne, o podcast que fala sobre o que mais importa. Eu, o Batman. Boa noite, Gotham. Bem-vindos ao podcast Mansão Wayne, podcast que fala sobre o que mais importa, o Batman. E hoje retomando a nossa série de podcasts sobre a série Um Conto de Batman. Hoje falando sobre Veneno. E para isso a gente trouxe aqui a nossa bancada de sempre e um convidado especial diretamente lá do Universo HQ, do podcast Confins do Universo, nosso amigo Samir Naliato. Tudo bom, Samir? Opa, aí pessoal, tudo bom? Ó, eu não sei se o Batman é o que mais interessa, o mais importa, o mais importante, mas não vou entrar nessa discussão não, senão vou ser expulso e ainda vou apanhar. Aqui é o que mais importa, isso que é o ponto. E novamente aqui conosco, Enciclopédia Viva dos Quadrinhos, Leonardo Vicente, o Bud. Um prazer acabar com a lembrança de mais um conto de Batman. Que isso, o Samir que tá vindo aqui de convidado, talvez não esteja ligado, mas a gente tem lido algumas histórias clássicas do Batman e tem descoberto que algumas que a gente lembrava com muito carinho são horríveis. E é muito triste isso. É o distanciamento histórico, né? Sim, total. E aqui também, diretamente de Belém do Pará, Roberto II. Muito feliz de poder falar de uma das melhores histórias ruins do Batman. E ele que é uma das melhores pessoas ruins aqui do podcast, Thiago Brancatelli. Tudo bom, Branca? Vamos falar de uma HQ que leva tão a sério o próprio tema de entorpecentes que o final dela é uma droga. Meu Deus. Polêmico, já começou polêmico aqui. E o meu co-apresentador, André Panceira. Fala, galera, sejam muito bem-vindos aqui ao Mansão Wayne, hoje pra falar dessa HQ de drogadinho, mentira, de viciado, quer dizer, vocês entenderam, que é Batman Veneno, que olha, ela é uma história ruim, mas eu acho ela bem divertida pra falar a verdade, viu? Mas vamos que vamos. E esse que apresentou todo mundo, o cara que é o mais viciado em Veneno, quer dizer, em Batman que eu conheço, Carlos Vasquez, oi JT. Em Veneno só... Tô com uma aguinha aqui, pô, você veio falar de Veneno, pelo amor de Deus. É da Era Venenosa, é por isso. Só se for. Mas vou te falar que eu achei a história boa, sim. Inclusive, vou começar aqui falando uma coisa, que é que eu achava que eu já tinha lido essa HQ e eu nunca tinha lido ela. Eu tinha a minissérie fechadinha no plástico, provavelmente há mais de 20 anos, assim, na minha coleção. E por alguma razão eu nunca peguei pra ler. Eu peguei pra ler Você agora. Você é lombadeiro antes de existir o lombadeiro, bicho. Nunca leu o gibi. Isso daqui eu tenho quase certeza que eu comprei na época que eu ia no Sebos, quando eu tinha uns 16 anos, assim. Você conhecia a história por osmose. Conhecia por osmose, eu vi ela tanto ser citada, li tanta matéria que cita, pô, e li praticamente tudo do Batman Daniel O'Neill. Essa aqui eu supunha que eu já tinha lido. Aí eu comecei a ler e vi que não, que eu sabia alguns pontos-chave, sabia do que se tratava, mas nunca tinha lido. E me surpreendi bastante positivamente, considerando o histórico da série Um Conto de Batman. Mas eu sei por que você se surpreendeu positivamente, porque a gente fala tão mal, ou pelo menos a gente fala que é tão frustrante essa história que você já foi com essa expectativa. O problema é começar a ler ela, e o começo é tão bom, até a metade é tão bom, que daí você acha que o final também vai ser e você se frustra. Você já não esperava isso. Eu vou concordar com você no ponto de que o começo é muito melhor que o final. Sim, mas eu não acho que o começo é bom. Eu acho que tudo é a mesma camada de galhofa, só vai intensificando pro final. E é engraçado pensar que esse era pra ter sido o primeiro conto de Batman, né? Só que, tipo, ele foi atrasando, e aí também teve o lance de que, como era pra sair junto com o filme e tal, e aí eles não queriam, pô, Batman tá saindo no cinema agora, com o Tim Burton dirigindo, a gente não quer uma história que associe ele a drogas, né? E aí afastaram bastante, tanto que esse é o quê? O quarto, o quinto arco do conto de Batman? Por aí? É o quarto, eu acho. É o quarto, se não me engano. Tem o Xamã, tem o Gótico. Aí tem o Acossado. Isso, e aí é Veneno. Isso mesmo, é o quarto. Isso daqui, lá fora, saiu na revista Batman Legends of the Dark Knight, né? Que é a revista onde saiu toda a série Um Conto de Batman, a partir da edição 16. Essa Legends of the Dark Knight era uma revista que tinha um perfil de antologia, né? Então chegavam autores para fazer arcos específicos e trocava a equipe criativa pro arco seguinte. Então cada um contava uma história do Batman e se passava no passado do Batman, né? Não era no presente lá, que nem Detective Comics, Batman e tal. Ele se passa mais ou menos no ano 2 do Batman, no 3, por aí. Mas é engraçado que o Veneno, se eu não me engano, é o primeiro arco de histórias dessa série que passa a ser referenciada na cronologia normal depois em histórias posteriores, não é não? Por causa do Veneno? Sim, de forma mais direta, assim, até porque quem escreveu foi o Daniel O'Neill, que era o editor de todas as revistas do Batman na época, né?
Então ele pediu, depois de um tempo, quando foi Queda do Morcego, acho que é o ponto mais importante, que Queda do Morcego começa com o Bane, que tem toda a origem amarrada a elementos criados nessa minissérie aqui. A gente até citou no Xamã, né? Que já parecia que ele tinha alguns planos já em mente, porque já em Xamã a gente já vê Santa Prisca sendo citada, né? Pela primeira vez. Bem por alto, né? Mas sim. Bem por alto. Santa Prisca não foi citado pela primeira vez numa revista do Questão? Se eu não me engano, foi pelo Daniel O'Neil mesmo. Impossível, considerando que a questão era Daniel O'Neil. E é do Daniel O'Neil também, né? Mas claro, o Daniel O'Neil acaba usando tudo no Batman, porque ele, além de ter escrito durante muitas décadas, muitos anos, foi editor muito tempo também, então acabava botando tudo lá. Sim. Só sendo mais preciso, Santa Prisca aparece a primeira vez em Questão número 10 de novembro de 1987, criado pelo Dennis O'Neil e Dennis Cole. Olha aí, ó. O Daniel O'Neil pegou vários elementos aleatórios do questão. É só a gente lembrar que o Harold, nosso querido Harold, o Faz Tudo da Batcaverna, apareceu primeiro na revista do Questão também. Mas eu tava vendo uma entrevista do Daniel O'Neil agora há pouco, antes da gente gravar, que achei bem interessante que ele fala sobre a questão das drogas nos quadrinhos, porque ele já tinha falado de drogas ali no Arqueiro Verde e no Lanterna Verde, né, com o Ricardito e tudo mais, aquela história já bem conhecida, um dia a gente faz um podcast sobre ela, onde o Ricardito começa a usar heroína, né? Eu não lembro nem se eles deixam claro que é heroína, mas é heroína. Sim. E aqui ele aborda de uma forma diferente, e o O'Neil ele fala, porque ele já teve também problemas com vício e tudo, acredito até que no caso dele foi álcool, ele fala que a questão da história Veneno é diferente. Aqui ele não quis falar sobre o problema de ter uma pessoa usando drogas na família, aquela coisa toda. Aqui ele quis mostrar sobre como ninguém usa droga pela primeira vez achando que acabou com a própria vida. É sempre uma coisa que te faz sentir bem e que tá resolvendo um problema. A pessoa começa a beber porque é mais introvertido, sabe? Aqui ele dá um bom motivo, que a gente pode até começar a falar da história, que é que o Batman não consegue levantar uma pedra gigante e faz que uma menina morra afogada por causa disso. E aí ele descobre uma droga que consegue aumentar a força dele. E aí ele fala, nunca mais vou deixar uma menina morrer por causa da minha força não ser o suficiente, né? A ideia básica é... Daniel O'Neil quis trazer isso. Ele quis trazer que sempre parece uma boa ideia no começo, né? E não é tipo aquela coisa de propaganda de drogas de as drogas vão te fazer mal, vão te matar. Não é bem assim. Ele quis mostrar que é um pouco mais complexo que isso. O O'Neil, ele coloca as drogas tanto no Arqueiro e Lanterna, e entre isso e Veneno, ele faz aquele run no Homem de Ferro, que ele faz o Tony Stark cair em completa desgraça pelo alcoolismo dele, e o próprio Daniel O'Neil fala que ele colocava muito da experiência que ele teve como alcoólatra nas histórias do Homem de Ferro. Sim. E essa cena aí, quando o Batman, a revista começa com ele falando, acho que é um mestre de obra, não sei o que o cara é, e aí ele já vai em direção onde tá a menina. Quando ele tá chegando, começa a cair, né, vários escombros, e nisso ele começa, tipo, a tirar as pedras e fala, não, eu sempre cumpro minha promessa, não sei o que, eu vou tirar, vou te salvar. E aí a água vai subindo, e você vai mostrando, vendo os quadros, ele tentando empurrar a pedra maior de qualquer maneira, e aí mostra ali a menina com a água daí ali no pescoço, aí chegando no queixo, aí vai subindo, ele vai tentando, e aí chega uma hora que daí mostra o rosto dela, assim, ela com os olhos abertos, ela tá morta. Nossa, dá muita agonia. Dá agonia demais. Eu acho que toda essa sequência de quadros, ela foi muito bem construída. Sim. E a parte de estar com os olhos abertos ali, assim, meio arregalados, eu acho bem forte, cara. Não, ela morre de olho aberto, né? É. Bem impactante mesmo. Eu acho essa sequência inicial muito boa, bem impactante mesmo, só que eu já não consigo levar a história tão a sério com o que vem logo depois. Que eu entendo completamente o que o O'Neil quis mostrar. Um cara obcecado, que nem o Batman, você dá uma droga que vai deixar ele salvar mais gente, ser mais competente no trabalho, faz sentido. Você entende a tentação, principalmente pelo trauma que ele acabou de passar de ter visto a menina morrer porque ele não conseguiu salvar. O grande problema é o pai maluco dela, que recebe a notícia sem se importar nem um pouco com a filha e sorrindo, e o Batman não achar isso estranho. O jeito que isso é retratado tira qualquer seriedade pra mim. Isso me incomoda um pouco, porque aí eu acho que é uma coisa dos desenhistas, que é uma equipe bem foda de desenhista, mas eu acho que se fossem os mesmos diálogos, mas ele tivesse com uma cara um pouquinho mais de pesar, mesmo que fosse fingindo, seria um pouco melhor.
Porque ele tá muito de Não, mas aí eu foda-se. acho que foi proposital. Pra mim, o problema é o Batman ele não ficar inconformado com os trejeitos do pai. Sim. Mas eu acho que o cara ficar desenhado daquela forma, sorrir, tipo, não se importando, eu acho que é proposital, até explicado depois, por conta do próprio veneno. Ele até fica indignado, só que por isso que eu falo que essa história pra mim não é muito diferente disso no final, porque eu acho que ela já é exagerada desde o início, tipo assim, não tem uma curva, é o Batman que começa chegando, ela viveu uma boa vida, né, e, tipo, ela morreu sozinha, tipo, terror, desespero. Horrorizado e sofrendo. Aí só voltou e falou assim, terça-feira, né, criança morre todo dia. Assim, eu tenho aqui umas bolinhas, te mostrar. Porque, cara, o Batman, ele tenta cogitar esse negócio que, por ser tão escrachado o pai, ele já deveria ter cogitado até mais abertamente. Aí tem o lance dos sequestradores irem atrás do pai, né, e acaba quebrando essa linha de raciocínio, justamente por ele não conseguir pegar, né, os sequestradores, ele derruba um deles com mais força do que deveria, porque ele lembra da menininha morrendo, aí ele vai atrás de outro no caminhão, ele não consegue pegar, e ele já tava frustrado, já tinha conversado com o Alfred, e aí ele vai querer provar que ele é forte, ele vai levantar peso, desloca o ombro, então, tipo assim, eu acho que tudo acontece muito rápido, e por isso que eu não consigo sentir essa virada, tipo, de Batman deveria ter prestado atenção nisso, porque tá muito escrachado que o pai não tá nem aí, sabe? Só pra colocar em contexto, tem um motivo pro pai não ter uma reação emocional à morte da filha, além de ser um cafajeste, um filho da puta, ele tinha criado uma droga que ele consumia, além do veneno. Isso. O veneno dava super força, aumentava a força e tal. O pai tinha criado uma outra droga que ele tomava que fazia uma supressão dos sentimentos dele, pra ele poder se dedicar, e aumentava a inteligência, suprimia os sentimentos pra ele poder se focar mais no trabalho. Ele usa essa droga durante a história toda, então quando acontece o assassinato e tal, ele tá drogado, ele tá usando essa droga, né? Então ele não tem essa reação emocional. O Batman até ele faz uma, mas ela morreu sozinha. Ela morreu de uma maneira cruel e tal. O Batman ainda faz esse questionamento. Aí entra aqueles capangas lá e aí começa a ação toda. Eu só queria dizer, voltando um pouquinho pro começo, que eu gosto muito do começo desse quadrinho. Toda a cena que ele tenta salvar a menina e não consegue. Vamos lembrar de novo, é uma história que se passa mais nos primeiros anos do Batman. Ele tem que estar encarando ali, se não o primeiro, um dos primeiros grandes fracassos da carreira heróica dele. Sim. Ele fica abalado com isso. Chega um momento que ele para e ele fala, o que eu tô fazendo já não é o suficiente. Eu preciso fazer mais. Eu não consegui salvar essa menina. O que eu posso fazer mais? E ele é oferecido a uma droga que primeiro ele recusa, mas depois ele fala, não, talvez eu tenha que usar isso para poder alcançar um novo nível de desempenho no que eu faço. E aí ele começa, primeiro uma pílula, depois outra, porque ele quer melhorar. É aquela coisa do Batman também de ser obcecado pelo que ele faz. Eu tenho que fazer mais. Eu cheguei num limite físico, mas eu tenho que fazer mais. Como é que eu posso fazer mais? E aí é o uso da droga. É aí a história se desenrola, que mostra que a droga não só aumenta a força física dele, mas também tem consequências emocionais, consequências mentais, né? Ele meio que dá uma despirocada lá, né? E só complementando o que o Samir falou, tem um ponto específico que mostra o porquê do Batman aceitar usar o veneno, a droga que vai melhorar a performance dele, que é quando ele é nocauteado pelos bandidos, né? Ele tá sem dormir há não sei quanto tempo. Ele tava machucado porque ele tentou fazer um exercício lá e deslocou o músculo, rompeu, sei lá. A morte da menina é meio que o fim da investigação dele, né? O caso inteiro a gente não viu a investigação toda, então ele tá cansado, ele tá exausto, ele é nocauteado, ele cai de um prédio e daí ele meio que tem uma visão do super-homem aparecendo pra ele, falando, eu sou homem de aço, você deve ser o homem de papel. Então, esse ponto específico mostra uma sensação de inferioridade que o Batman tem, especialmente no começo da carreira, especialmente depois de fracassar com a garotinha. Ela aparece logo depois da visão do super-homem. Então, acho que essa sensação de inferioridade é o que leva o Batman também a querer ser melhor do que ele é. Ele ainda não tem confiança nele mesmo, não tem segurança, ele se sente diminuído por ser um super-herói no meio de um monte de deuses que são os super-heróis da DC, e ele acha que ele tem que ser melhor de algum jeito. E tem um lance também que a gente comentou, tipo assim, que aquele lance inicial é muito corrido e o pai sem demonstrar nenhuma emoção nem nada, mas em compensação, a decisão do Batman tomar o veneno, essa sim é bem trabalhada na primeira edição, porque o fato dele não conseguir pegar a menina já deixa ele traumatizado, aí ele não consegue pegar os bandidos que atacam o pai dela, ele vai pra Batcaverna, tenta levantar o peso, desloca o ombro, coloca de volta no lugar, segue na investigação, por conta desse ombro dele, ele é nocauteado pelos bandidos, então, tipo, isso durante toda a edição, aí que ele vai buscar o veneno. Então, tipo, enquanto que certas coisas como o desenvolvimento de personagens até aqui não foi, tirando o Batman, dos melhores, essa decisão até ele tomar
tomar essa droga de desempenho, né, que é como o cientista chama, é bem trabalhada. Inclusive, essa cena dele delirando com o Superman gordinho é muito bom, porque a gente tem o Alfred anãozinho, que é uma cena muito bonitinha. Queria destacar que o Alfred de macacão e roupinha é maravilhoso, é um ponto alto desse gibi. É muito bom. Aliás, a gente não falou ainda dos desenhistas, né? Acho que vale dar uma citada, porque tem uma equipe gigantesca de artistas que eu achei até curioso. Tem esboço do Trevor Von Eden, que eu nunca vi na vida, não sei se vocês conhecem ele de algum outro trabalho, mas acredito que ele seja o responsável por essa narrativa tão bem feita que a gente tá falando nas primeiras páginas e tudo. Aí o desenhista é Russell Brown, e o arte finalista é o José Luiz Garcia Lopes, que, porra, é o José Luiz Garcia Lopes, né? Um dos grandes desenhistas de heróis. E é interessante ver ele finalizando um trabalho tão dramático, né? Normalmente ele não se associa a trabalhos tão dramáticos assim. E é engraçado ver o Russell Brown, né? Que é um cara que dá um salto das pessoas lembrarem. É que você lembra dele aqui e você pula pra The Boys, né? Basicamente. Nossa, é verdade. Eu não lembrava. Verdade. Eu lembrava que eu tinha ouvido o nome dele, não lembrava onde. E assim, a mão do arte finalista você vê que é bem pesada, né? Mas é bem interessante. Eles chamaram uma equipe, tipo, porra, um cara só pra fazer os esboços que eu... Quando eu vejo esboços em quadrinho, normalmente eles estão falando da composição das páginas, né? Então, achei bem interessante. Tem um cara só pra fazer o esboço e o arte finalista é um dos maiores artistas dos quadrinhos de heróis. É porque já tava atrasado, né, pra caramba. Acho que por isso que eles chamaram alguém pra continuar o processo também esboçando, né? Não foi só as drogas. Pode ser. É na X-Force que o Mignola fazia os esboços pro Liefeld desenhar, não era, Bud? Era. Ou o Liefeld fez os esboços pro Mignola, qual que era? Eu acho que a foi o relação? inverso. O Mignola Até fazia... eles brigarem, né? Não acredito. O Liefeld brigou com alguém? E estava errado, como de costume, né? Mas enfim, eu acho que é muito legal como essa história termina, porque as últimas 2 páginas são ele finalmente provando que a droga realmente tá ajudando ele a ficar mais forte. Ele batendo num cara com tranquilidade e acabando com ele dando uma risada quase psicótica, assim, tipo, aí você já mostra que a droga realmente deu força, mas realmente trouxe um descontrole mental pra ele. Sim. A gente percebe que a droga é forte quando ela é capaz de fazer o Batman rir, né? Pesado, Que né? mundo é esse? Isso mostra que ele tá fora de controle, né? Coisa que a gente não tá acostumado a ver, né? Mas é uma cena que acaba ficando famosa e depois é usada até nas capas de republicação. O Batman com aquela risada neurótica, né? Meio que o cara tá realmente tomado por alguma coisa. Virou meme. É, virou mesmo. É engraçado como essa HQ tem umas imagens muito icônicas, né? Essa do Batman rindo, uma que é o Batman bem de frente, assim, pro leitor, que é usado pelo Abril várias vezes, o Batman barbudo. Tem várias cenas muito icônicas e várias cenas que são usadas em capa de encadernado, em material promocional de outras HQs. Eu acho legal porque eles perderam a oportunidade de vender o veneno pra crescer cabelo e barba, né? Porque, um mês crescer daquele jeito, eu acho maravilhoso, cara. Isso mostra depois, mas é bem impactante mesmo. É, quando ele vai pra uma espécie de autoexílio de reabilitação, né? É o detox. É, o detox dele, autoimposto lá. Pesado o detox. O que eu acho interessante, assim, é claro que o quadrinho, ele aborda, apesar de ser de uma maneira mais superficial do que o Arqueiro Verde e Lanterna Verde, mas aborda o vício, né? O vício nas drogas. Então, o Batman passa por um período de desintoxicação ali, autoimposto que ele se coloca. Mas, como vocês estavam falando antes, realmente o tema, talvez não fosse o objetivo principal do Daniel O'Neil nessa história, mas o tema é mais cru, mais sério em Arqueiro Verde, né? Do que no Batman. Eu acho que é outro ponto de vista mesmo, né? Aquele lá é o ponto de vista sobre o problema que aquilo traz, e esse daqui é sobre como você entra de uma forma achando que tá fazendo uma coisa boa, né? É mais sobre você não romantizar o início. Achando que você não vai se viciar e se ferra. É. Mas acho que o ponto de vista também é porque naquele a gente tá no ponto de vista do Lanterna e do Arqueiro. Aqui a gente tá do ponto de vista do viciado. Sim. Exato. E é o Batman também. Tem uma carga a mais porque a gente entende o porquê do vício. Ali a gente entende o porquê do choque de ter alguém próximo viciado. Aqui a gente entende o porquê de alguém se viciar. Mostra que qualquer um pode viciar, porque, porra, é o Batman, o cara mais controlado, mais preparado e tal. Ele chegou no momento que ele achou uma boa ideia. É que nem Messias, né? Que a gente vê o Batman sofrendo uma lavagem cerebral, a gente fala, cara, se o Batman sofreu uma lavagem cerebral, deve ser muito Sim. forte. Aqui é uma droga fazendo o Batman ser viciado. Cara, se o Batman ficou viciado... Cara, mas na segunda edição tem uma coisa que eu não sei se vocês vão concordar, que a segunda edição começa
começa com o Batman numa outra roupa, né? Numa roupa que parece o Questão, assim, né? Bem detetive. É, um sobretudo e um chapéu, né? É o Spirit. Ele me lembrou o Sin City, tá ligado? Bem nessa Me vibe. lembrou o Jimmy Olsen. Mas, tipo, ele chega quebrando tudo e vocês são escória e eu sou o salvador e tal. Considerando que é o Danny O'Neill, que já tinha escrito Questão nessa altura, e que ele tem uma visão bem pessoal sobre o trabalho de Steve Ditko, vocês não acham que isso daqui é um comentário sobre os personagens do Ditko, até o Mr. E e tudo? Eu tive uma outra visão, parece uma crítica ao Batman do Frank Miller, que os diálogos são puro Frank Miller. Pode ser também. Eu acho que os diálogos são puro Frank Miller na época de All Star Batman. Que a gente vê depois. Eu acho que a gente tem uma visão muito boazinha do passado do Miller, porque as histórias eram boas, mas esse tipo de diálogo tá todo lá no Cavaleiro das Trevas 1 já. Não, tinha muita paródia disso, Mas né? eu acho que tem uma diferença, porque o que o Danny O'Neill faz... Assim, eu diria que é uma paródia, mas eu acho que é paródia porque ele errou a mão, né? Tipo, e Parada involuntária, né? Fica caricato. Mas, de fato, esse é o tipo de diálogo que a gente associa mais ao Batman do Frank Miller. Então, eu nunca tinha olhado por essa perspectiva, mas pode muito ser, sim, tipo, uma espécie de crítica, né, a esse Batman. Eu fiquei com essa sensação e outra. Eu acho interessante como o O'Neill desenvolve, como muda a personalidade do Batman. O Batman vira um bolsonarista, né? Porque é a escória, tem que matar todo mundo. Nós contra eles, é uma coisa bem maniqueísta, assim. Ele vira um bolsonarista, eu acho engraçado. E desaprende a falar, né? Ele não consegue mais conjugar verbo. Acho interessante, vai ficando meio burro. Não, mas a ideia é essa. A ideia é mostrar que, tipo, agora ele acha que ele é mais, porque ele usou essa droga que deixou ele mais confiante, mas ao mesmo tempo deixou ele mais inocente, né? Ele acredita mesmo, ele fica, detesto viciados. E nessa parte em específico, né, a gente vê como ele tá escroto, porque ele ataca pessoas que ele sabe que são criminosos, mas eles não fizeram nada. Ele tá dando um ataque só pra tocar o terror. Sim. Exato. Tanto que o Alfred confrontar ele nisso, né? Uhum. A droga vai deixando ele mais burro exatamente do jeito que ela deixa o filho também do militar. Sim. A droga, ela não só dá força, ela não só vicia, mas ela faz meio que uma lavagem cerebral, e aqui é tipo o ponto meio que inicial dela, e no filho já tá um ponto mais avançado nesse sentido. É que o filho realmente tem uma lavagem cerebral junto, né? A paralelo ao veneno. Também. Mas se a gente for parar pra pensar, tipo, o Batman mesmo, ele em alguns pontos ele fala assim, eu não consigo raciocinar direito, né? O que ele falou mesmo, eu não consigo me lembrar. Causa uma deterioração mental mesmo a droga, né? Sim. Ele perde o controle do que ele é, do que ele faz. Então causa, além do aumento da força física, causa desse lado psíquico, né? Sim, mas vocês falam dele virar meio bolsonarista, logo depois ele já faz um acordo com um general que tinha feito merda no Haiti, ou seja, que nem a gente sabe que no Brasil é igual. E aí é esse general que começa a querer usar essa droga pra uso militar, né? Acho que é quase miliciano, né? Uma coisa de poder paralelo dele. Quase não, total, né? Ele já era aposentado, tá ligado? Ele vai e ele quer fazer. Tanto que ele fala, voltaremos no nosso país e lá. Numa aposentadoria forçada, né? Ainda. Sim. Exato. O cara é o general Heleno, mas enfim. É general aposentado querendo fazer merda. Onde é que eu já vi isso antes? Peraí, deixa eu tentar lembrar. E aí eles se juntam, né? Ele e o cientista que quer estudar droga porque ele tem interesse realmente em desenvolver mais, e o militar que quer instrumentalizar, né, a droga. Mas é interessante a gente falar que, tipo, quando o Batman, ele viu que acabou as pílulas dele, aí ele vai até o cientista pedir mais. Aí ele fala assim, só tem esses 4 aqui. E antes dele dar as drogas, ele apresenta o general. Sim, exatamente. E o Batman fica, tipo... Você vê que ele tá viciado e já tá louco por aquilo, que ele fica assim... mas você sabe o que eu quero. O que você quer? Não, as pílulas, você sabe o que eu quero. Vai. Tipo, meio rápido, sabe? Mas eu quero ouvir você dizer, né? Ele ainda solta, né? Tem esse sadismo, né, ainda. Já era um plano dos dois controlar o Batman, né? Tanto do cientista quanto do general. Eles tinham o objetivo de controlar o Batman e o Batman se tornar um soldado pra eles, né? Um soldado aprimorado. Aí quando não dá certo que eles partem pra Santa Prisca e tal, mas o plano original deles era que o Batman virasse esse soldado pra eles. E é muito interessante porque tem até uma treta com o Alfred, né? Que ele tá lá, que antes que a gente viu a cena dele tentando levantar o peso, ele desloca o ombro, aí agora ele levanta, tipo, numa boa, fala, 400 e sei lá quanto, né? Tipo, tá de boa, sabe? E o Alfred começa a questionar, tipo, chegou um livro aqui sobre toxicologia, você não tá vendo mais nada, não tá mais lendo. Aí ele fala assim, que acho que eu não preciso mais disso. Ele ficou escroto com o Alfred. Sim. Demais. O papel do Alfred ali é como de um familiar que vê a pessoa que ele ama da família se drogando. Sim. Ele tá vendo que o cara tá mal, tá se drogando e tudo, e tá impotente por isso, né? Como que eu vou
vou agir aqui? Como é que eu vou fazer pra ajudar, né? Total isso. Sim. Ainda mais sendo o Alfred, que é o grilo falante, né, das histórias do Batman. Ele é sempre a consciência do Sim. Batman, mas ele sempre é a consciência do Batman, sendo que o Batman é alguém controlado, racional. Aqui ele tá sendo a consciência do Batman pra alguém completamente irracional, que já tá 3 meses já se drogando, completamente viciado. Eles dão um salto, né? Ele já não achava o Bruce sadio, né, mentalmente. Aí o cara ainda se vicia. Depois disso... Eu acho legal na relação dos dois, porque a gente vê o Alfred, mais do que qualquer coisa, a gente vê ele decepcionado, né? Sim. Tipo, a gente sempre vê o Alfred tão orgulhoso do Bruce que a gente vê ele completamente decepcionado, vendo o Bruce como um lixo de pessoa, falando, eu vou pra longe de você nesse momento, não consigo ficar perto de você. É um relacionamento que a gente não costuma ver entre os dois. Inclusive, é interessante o que você falou, Branca, porque de cabeça, assim, eu acho que essa é a primeira vez que eu vejo o Alfred se demitir, que é uma coisa que virou terça-feira com o passar dos anos, mas aqui era, pra mim, na época, foi uma grande novidade. Além do veneno ser usado na queda do morcego, a demissão do Alfred também é reutilizada na queda do morcego. A demissão do Alfred é tipo alguém deixando o Quarteto Fantástico, né? Passou a ser semanal, né? O que acontece. Mas eu acho engraçado que, assim, o Alfred, ele é esse grilo falante até antes do Batman. Nessa mesma história, né? Que é quando ele fala que ele não conseguiu salvar a criança, ele fala, eu falhei. Esse, eu acho que é a pegada também dele, Neil, como se fosse a primeira grande falha do Batman. E aí o próprio Alfred fala, isso é um pouco egocêntrico da sua parte, achar que você não queria falhar, né? E acho que é esse lance também, né? De não conseguir se confrontar com seus próprios erros que leva ele pra essa droga. E depois dessa passagem toda com o general, tem uma passagem que eu acho até um pouco esquisita, que é a primeira aparição do filho do cientista, né? Aliás, do filho do general, né? Que é o Timmy Slaycroft. Slaycroft é um nome bem merda, né? Nossa, horrível. Filme de ação anos 80. Total. Ele é um moleque que tá escondido no mato do lado de fora da casa. É muito estranho ele tá ali no meio do mato, assim. Eles falam, é que ele quer que eu fique escondido, mas é uma casa grande, dá pra se esconder em qualquer quarto, é só ficar na dele, né? O Batman se identifica com ele, é só lembrar dele escondido na moita no Trindade, cara. É verdade. Mas eu acho esquisita essa passagem porque introduz o personagem, mostra que o Batman tá fora de si, porque ele está espancando ele do nada, assim. E o cara é alto pra caralho, né? Mostra que ele é mais alto que o Batman. Mas é isso, mostra que ele é um menino bonzinho que tá ali porque o pai pediu, e é isso. Que logo depois salva o Batman, inclusive. Sim, um tempo depois salva o Batman. E mostra que o pai odeia ele, né? Ele tá escondido porque o pai não gosta que as pessoas vejam ele. Os dois são pais filha da puta, né? Tanto o cientista Os quanto dois são, cara. o general. Eles disputam pra ver quem é o pior pai aí, né? Sim. Não, muito. E aí, tipo, depois que agora eu não lembro se é antes ou depois. Acho que é antes. É quando o Batman ele vai atrás daqueles capangas que ele já tinha batido, que ele queria mais informação. E aí, tipo, ele encontra eles mortos, e aí ele vê, pô, alguém matou esses caras. Ele vê duas pessoas entrando no carro. Aí ele pega uma geladeira e taca no carro. A geladeira atravessa a parede. Atravessa a parede. De tijolo. Não, é uma geladeira que parece um cofre, né, cara? É muito... Cara, Nossa, velho. isso é quase Hércules em Nova York do Schwarzenegger, essa cena. Porque ele puxa a geladeira, rasga o peitoral do uniforme e ele arremessa uma geladeira através de uma parede, maluco. É impressionante. Sim. Ali mostra, né, que por efeito da droga, o músculo se expandindo, né, e tal. Depois, isso é muito usado no Bane, né? O Bane, quando se droga com veneno, ele aumenta a musculatura dele, fica maior, né? Ele fica maior. Sim. Sim, que tem algumas histórias que exageram, né? Mostra que ele é quase magrinho, assim, e virou monstro. E aí você vê o Batman mais maluco ainda, né? Que ele chega, pega um dos caras, taca longe e tipo fala, eu não vou te matar, eu vou te machucar muito, tá ligado? Esse também é puro Frank Vou Miller. quebrar seus ossos e ouvir você gemer. Esse tá isso. mais pro Batman do Snyder, hein? Que tem muita gente que gosta. Cara, eu pensei nisso lendo isso aqui, velho. O Batman do Snyder é o Batman com o efeito do veneno. E o pessoal batendo palma falando que é isso aí que tem que ser feito mesmo. Sim. Mas eu achei engraçado que, eu não sei se vocês pegaram a edição da Panini ou da Abril, eu tô com a da Abril, e tem algumas gírias mais antigas, né, às vezes. E aí, quando aparece o filho do general, né, que não aparece, só ouve ele gritando, ele mandou, moço, cuidado! Eu achei engraçado chamar ele de moço. É porque ele é um rapaz muito educado. Moço, cuidado. Parece o Bud falando. Meu Deus. Eu sou um velho muito Na educado. edição da Panini, quem fala moço é a menina no começo, quando ela vai morrer, fala, moço, Também. me ajuda, É, moço, fala. não sei o quê. Ah, não, aí tudo bem, a menininha, verdade. né? Aí faz sentido. Mas
Mas aí o cara gritando moço é normal, na verdade é quadrinho da época, a gente vê muito moço, moça, super moça, né? Só lembrando. No da Panini é moço, cuidado também. Moço, cuidado também, olha aí, mantiver. Sim. Provavelmente foi o mesmo tradutor, né? Você sabe que as pessoas falam moço até hoje, né, cara? É, mas sei lá, eu achei engraçado, moço, cuidado. Essa gíria antiga, moço, né? Moço. Mas o garoto, filho do general, assim, pra fazer o contraste do que ele se torna depois, ele era um cara muito certinho, gostava de poesia. Sim. Ele tinha uma fala diferente, ele é meio nerd É verdade, e tal. é verdade. Ele tinha um jeito faz todo, parte da né? característica dele. É. Sim, faz sentido. É parte do que ele é, né? E tradução por tradução é Mister, tanto a garotinha quanto esse grito do cara também. Seria senhor, né? Senhor, moço, senhor também seria estranho. Acho que moço acaba sendo Senhor uma é pior, melhor eu escolha. Senhor, Cuidado, cuidado. rapaz! Cuidado. Batman. E aí, tipo, vai seguindo a história, né? Lembrando que o Batman, ele tá gigante, né? Tanto que quando ele fala com o Gordon até fala, tipo, ei, você tá maior, né? Tipo, pô, você sumiu aqui por meses, tipo, 3 meses, se não me engano. E ainda fala, tipo, pô, você tá gigante, velho. Você está diferente, maior, mais maçudo. É maçudo. Maçudo. Eu acho engraçado que a parada da sutileza, né? Que a gente falou que a personalidade do Batman ir mudando tá bem construída. Ele pergunta pro Gordon, tipo, Jim, como tá a família, a Bárbara e as crianças? E o Gordon fica tipo, cara, você nunca me perguntou delas e eu espero que você nunca me pergunte de novo, sabe? Você vê que o Batman tá alterado nas pequenas coisas, né? Bem interessante. E achei interessante ele falar Bárbara e as crianças, o que supõe que a Bárbara Gordon já estava presente nesse momento. É verdade. Ou mostra que ele já esqueceu completamente aquelas perguntas de elevador. E aí, como é que tá? Tô na correria. O Gordon fica tipo, criança, esse maluco tá louco. Não, e além de ele ficar cagando uma regra, né? Tipo, você tá fumando, você sabia que é nicotina? Ele já manda, eu sei, eu fumo. Você quer falar alguma coisa que eu não sei mais, arrombado? Nossa, cara, aí ele foi uma cagação de regra forte nessa parte. Cara, viu? eu acho interessante porque 2 vezes já ele falou disso. No começo, ele quando tá pegando lá os capangas, ele manda um detesto viciados e aqui ele critica a dependência da nicotina. É muito ele em negação sobre o próprio vício, né? Sim. Parte do roteiro mesmo, isso, com certeza. Já que tá falando de droga, né? E também faz comentário sobre o tabaco, né? Sobre o cigarro. Sim. O Gordon até fala, eu sei que faz mal pra saúde, faz mal pro coração, mas deixa pra lá, não sei o que. Fala uma coisa do tipo, né? Já sei de tudo isso e tô aqui fumando. Tipo, fala alguma coisa que eu não sei, né? É o tipo, me deixa. Deixa eu, pô. Sou policial em Gotham, né? Pô. Tá aí, né? Porque o Gordon, no quadrinho, fala muito. O Gordon é um cara que não para de trabalhar e tá trabalhando o tempo todo. E chega em casa de madrugada. Então, o cigarro acaba sendo um escape também pelo estresse do trabalho dele, né? Sim. Tem alguns quadrinhos que lidam, é bem pouco, mas tem outro quadrinho que lida com isso mais pra frente, né? Quando ele para de fumar. Tem uma história que tá o Batman contra traficantes e o Gordon criticando os viciados e começa a tossir. Aí o Batman fala, tem que parar de fumar, hein? A transição dos anos 80 pros 90 nas mensais do Batman aborda um pouco isso. Sim. Alan Grant, né? Lembra dessa cena do Batman perguntando como vai a família, a Bárbara e as crianças? Eu sinto que é tipo, o Batman, ele perdeu o Alfred nesse momento, ele tá completamente viciado. Eu acho que o O'Neill, ele tem uma consciência de que ninguém sai de um vício sozinho. As pessoas saem também com apoio de família, apoio de amigos. Aqui eu sinto muito que é o Batman procurando um amigo. É tipo como se fosse o Batman tentando escapar o que ele se tornou. Um pedido de ajuda, né? E pedindo ajuda, tentando procurar no Gordon um amigo que ele precisa nesse momento pra conseguir tirar isso dele. Aí o Gordon meio que fala, não, a nossa relação é só profissional e tudo mais. Deu Batman, perdão, eu vou ver a balística de novo e vai embora. Eu acho legal que, ainda falando no Gordon, é que, apesar dos avisos do Alfred ter passado já meses usando lá a droga e tal, o Batman percebe que passou dos limites quando mandam ele pra matar o Gordon. Aí fala, não, foi tipo um despertar pra ele. Falou, não, o Gordon... Assim, por mais que eles mantenham a relação profissional, ele sabe que o Gordon é uma pessoa querida, é um amigo dele. Então ali que ele dá o estalo nele que, cara, eu preciso fazer alguma coisa pra sair dessa. Eu não tô legal. Que é aquela mesma coisa de antes, né? Mostra que o Batman, quando fica sem a droga, vai atrás do cientista de novo. E aí, dessa vez, é isso que eles falam, tá, beleza, a gente te dá mais, mas primeiro você vai matar o Gordon, né? Você vai matar esse cara. Sim. E ele concorda e fala que seria fácil, só que você vê que ele tá sem incomodado. pestanejar, né? Mas logo antes você vê que ele tá meio incomodado, assim. Ele fala, né, que sim, mas a gente vê que ele não age como se tivesse tudo ok, né? Sim. E quando ele chega lá, eu acho legal isso, porque ele vai e é na hora que ele fica de frente pro Gordon que ele toma a decisão. Eu acho que até é o negócio não só do Gordon ser o amigo dele,
o Samir falou antes do Gordon tá sempre trabalhando tudo, o Gordon é muito o cara que o Batman respeita, porque ele é o único cara que age que nem ele, né? Ele é um maluco que não tem vida pra salvar Gotham, igual a ele. É um policial honesto numa polícia corrupta, né? Exato. De obstinado, assim, né? Isso dele decidir quando tá na frente do Gordon, eu acho que a HQ, ela propositalmente deixa em dúvida. Porque quando ele fala que vai matar o Gordon, fala sem crise e tudo mais, ele fala, seriam essas as minhas palavras? Será que eu falei sério? Então, acho que deixa em dúvida propositalmente se ele já tava planejando fingir que ia matar o Gordon pra avisar o Gordon, ou se ele realmente tava pensando em matar o Gordon e na hora ele decidiu. Eu acho que deixa em dúvida essa ambiguidade que tá na cabeça dele nesse momento. Eu concordo. A interpretação que eu fiz quando eu li foi que ele cogitou fazer e ficou o tempo todo na tocaia pensando se faria ou não, e quando ele vai pra cima, ele decide, assim. Você vê que ele até, tipo, fala, eu vim matar você, e aí o Gordon fica tipo, o quê? E ele, não, quer dizer, eu fui mandado, mas eu não vou fazer isso. O cientista, aí ele para um pouco, dá uma respirada, e aí ele conta tudo. Eu acho que é tipo, mandam, vai matar o Gordon. E ele fala, tipo, tá, não, vou sim, já meio que pensando que poderia chegar lá só pra avisar o Gordon, mas um lado dele tem medo dele realmente matar o Gordon pra pegar as pílulas. É como se... É, bem por aí. É o lado racional e o lado impulsivo, sabe? O superego e o ID dele batalhando um contra o outro sem saber exatamente o que ele ia fazer. Eu acho que é isso também. E ele tá passando ali por um início de crise de abstinência, né? Então ele já tem uma certa noção de que a coisa não tá boa, mas você vê que ele luta com isso, porque logo depois ele vai atrás de uns capangas lá e ele tem uns espasmos de loucura e dá uma gargalhada. Depois ele liga pro Alfred pedindo pra voltar e destrói a cabine telefônica. Ele tá passando por uma crise de abstinência ali, né? O Daniel O'Neil escreveu muito bem isso aqui, porque primeiro que quando ele conta pro Gordon, você vê que ele tá tipo, você tá bem? Ele, não tô. Aí ele fica agressivo com o próprio Gordon, fala, eu vou atrás deles agora. E aí ele vai atrás dos caras, bate neles, fica todo tipo, finalmente tô fazendo o que tem que fazer, só que aí quando o cientista mostra um saquinho de droga e joga longe, o Batman larga tudo e começa a fuçar no meio do mato pra pegar a droga, e quando ele pega, ele começa a dar risada todo feliz, e no instante seguinte ele cai, ele fica na merda, assim, ele... merda que eu tô fazendo, sabe? Tem uma parada que o desenho faz muito bem, que é mostrar os estados psicológicos do Batman. Muito ele, bem. tipo, completamente psicopata quando tá rindo, ou ele quando tá, tipo, completamente fragilizado, com a sobrancelha, tipo, arqueada, assim, tipo, como se fosse uma criança, sem saber o que tá fazendo. Sim. A arte é um ponto alto desse gibi, cara, pra mim, tranquilamente. A arte é boa. Quando ele ainda tá no arbusto procurando, a cara dele procurando, você vê que é uma cara de tipo, eu preciso achar. É incrível, a arte desse quadrinho Saca? tá muito boa, e principalmente a função narrativa dessa arte tá muito bem feita. Sim. A gente não conhece o Trevor, mas o Garcia Lopes a gente vê que é a narrativa, né? A narrativa dele. Os detalhes E expressivos. o forte do Russell Brown é rosto. Ele é muito bom com expressão facial. Não, é bem incrível. E na cena seguinte ele pega aquelas drogas que ele achou, joga no chão, assim, mas você vê que ele joga assim, ele amassa o saquinho, puta, assim, vai pra uma cabine telefônica e ele liga pro Alfred. Desesperado, ele liga chorando, pedindo por favor pra encontrar ele e ajudar ele. E quando o Alfred desliga, ele começa a quebrar a cabine telefônica e começa a gritar, tipo, ele tá desesperado, tipo, ele tomou uma atitude e você vê que ele não sabe se ele vai conseguir segurar essa decisão por muito tempo. Então ele vai, tanto que ele chega na mansão e aí acontece o que a gente falou. Ele entra na caverna e tranca tudo e pede pro Alfred não tirar ele de lá até no seu tempo suficiente, que era... Um mês, né? Um mês. Dá pra entender que ele colocou comida, coisa pra sobreviver ali, e vai ficar um mês trancado. Mas eu só preciso comentar, eu sei, eu entendo toda a cena, eu entendo todo o apelo, eu acho, tipo, foda, mas eu não consigo parar de ver e achar mega fofinho o Batman todo encolhidinho, ligando pro Alfred dentro da cabine, assim, tipo, um marmanjão, assim, tipo, só faltou ele passar o dedinho no fio, tipo, pai, vem me buscar, por favor. Mas eu acho que a ideia é essa, né? Ele fragilizado, ele tá né? Tá um extremo. ali, né? Cara, essa descrição do André só me lembrou aquele meme do mãe, vem me buscar, as crianças na escola estão sendo maldosas comigo. Carlos, você é o professor, sabe? Tipo...
nesse momento específico que ele tá ligando, eu acho muito bom o trabalho da tradução, porque a gente tá acostumado a ver sempre o Batman falando corretamente, falando certo, tipo, aqui nessa cena ele falaria, me tranque na caverna, não me deixe sair, e a tradução, tipo, sutilmente fala, me tranca na caverna, como se fosse uma criança falando. No original é tipo, want you to lock me in the cave, é tipo, esse want you já mostra como se fosse uma criança falando, mostra uma infantilização que explicita o quão fragilizado ele tá, e isso eu acho que a tradução passa muito bem. Essa deve ser a da Panini, né? Isso que você falou dele parecer mais burro, eu acho que é uma coisa que é muito difícil você traduzir isso na linguagem, mas a tradução aqui faz isso na linguagem de um jeito muito bom. No da Abril, não. Ele fala, quero que me tranque na caverna, não me deixe sair por um mês. Pelo da Panini, o modo que eles traduzem, eu falei de deixar burro, acho que eu escolhi mal. É um negócio que é como se ele tivesse sendo simplificado, né? É o pensamento dele deixando de ter camadas, né? Ele vai sendo reduzido da forma mais simplista possível. Mais infantilizado, quase, né? Mas é legal que ele faz esse contraponto, né? E eu acho que, não sei se foi também a questão do Daniel New. O Daniel New é um cara provavelmente mais inteligente que eu, então deve ter pensado nisso, da questão do Batman ser o maior detetive do mundo, porque ele consegue aliar os dois. Ele não é só um investigador, ele tem a função física dele. Só que ele deixou a parte física dele tomar conta do psicológico, né? E não consegue concatenar dois pensamentos, cara. Tipo, acabou minha droga quando ele vai lá com o general e o cientista, ele derruba a porta. Tipo, cara, você podia ter aberto a porta, saca? Tipo, o cara não tinha sacaneado ele ainda. Então tem essa dinâmica também do Daniel New, mostrar que o Batman é o equilíbrio entre esses dois mundos aí. Infantilização não, né? Mas ele chorando, por exemplo, enquanto ele tá pedindo pro Alfred trancar ele na caverna, eu sinto que é tanto pelo desespero dele estar completamente alterado pela droga, quanto já sabendo o que significa ele se trancar na caverna por um mês sem droga, toda a questão da abstinência que ele vai ter, tudo isso, eu acho que é todo um grande desespero que ele tá. E ele conta, né? Mostra lá 10 dias, 15 dias, 20 dias, e o Alfred escutando pelo interfone o Bruce Wayne lá na caverna trancado e lutando, né, sofrendo com aquilo. Ele fala dos resmungos, do choro que ele ouve durante esse tempo todo. Eu acho isso muito interessante, porque mostra toda a preocupação do Alfred, ele respeitando, né, o pedido dele ali, tipo, vendo, mas ele sofrendo com tudo isso, e a forma dele acompanhar é tentando ouvir o que tá acontecendo lá, né? Assim, a gente tem pouca noção, né, como leitor, a gente tem depois aquela imagem lá, que é dele todo babando, todo bizarrão ali, mas a gente não sabe o que de fato ocorreu lá dentro, mas deve ter sido algo horrível, né? Eu acho bonito aqui que quando o Alfred fala que, tipo, tudo que ele quer falar palavras de conforto, encorajamento, enquanto ele escuta o Bruce chorando, é a atitude de um pai, né? Não é só a atitude de um mordomo, de um amigo. Eu acho muito legal quando as HQs mostram o relacionamento dos dois, mais do que tudo, como se fosse pai e filho, como se o Alfred fosse o pai que o Bruce perdeu e o Alfred sente que o Bruce é um filho que ele precisa proteger. E aí, uma dúvida, antes dele abrir, eu acho que quando dá o 30º dia, ele vai falar com o Bruce e falar, não, ainda não deu tempo ainda, né? Mas dá a impressão que já no dia seguinte, acho que no 31º dia que ele sai. É isso mesmo, ele fala, amanhã, ele fala. É que é um mês de 31 dias, é o que dá a entender. 30º dia, pô, mês passado, hoje teria acabado o mês. Ele fala, não, um mês. O Batman fala, amanhã, ele fala. Ele fala amanhã. É pra mostrar, tipo, o Batman disciplinado, né? É um mês inteiro. Se esse mês tem 31, é 31, acabou. O Batman claramente é aquela pessoa que passou do meio-dia, e se falar bom dia, não, boa tarde, que é um tipo de pessoa insuportável. E, aliás, vale a pena falar que entre todas essas cenas que a gente tá falando do Alfred com o Batman, tá o Timothy sendo treinado e sendo drogado pra virar o soldado perfeito que o pai dele sendo sempre quis. Cobaia, né? Ele é cobaia do próprio pai. Eles usam essa passagem de um mês pra mostrar o general, o cientista e o filho do general indo pra Santa Prisca, que mostra que eles têm ali, tipo, o governo de Santa Prisca deixa eles fazer o que eles quiserem. Eu acho interessante assim, que de uma forma bem simples o O'Neill consegue criar uma historinha ali. O Timothy se apaixonando por uma local e sendo usado de cobaia enquanto isso, e ele virando um monstro, né? Mostra que além do veneno eles colocaram próteses subcutâneas e tal, que dá um tiro nele, ele sobrevive. Essa parte de Santa Prisca é o máximo do americano, né? O nome da menina é Consuela. Sim. Né? Eu acho que foi uma jogada do desenho pra não ficar estranho, porque ele é um rapaz alto, só que ele tem cara de garoto, né, e tal. Sim. E aí, quando ele encontra com a Consuela, ela também é uma garota. Só que quando ele vai ficando maior por causa das drogas, ela automaticamente vai virando uma mulher, porque ia ser muito estranho um marmanjo desse, todo gigante, beijando uma menina. Porque você vê, quando ele tá só com as drogas, ela já tá com uma cara de mulher, e quando ele já tá gigantaço, tipo, ela acompanhou o crescimento dele, sabe? É verdade. Pode crer. E a Consuela é tipo um X-Men no
na tradução nacional, que ela fica misturando espanhol e inglês, mas no original ela só fala em inglês mesmo. Tipo, Ah, é mesmo? No original em inglês ela não fala espanhol? ela fala no começo espanhol, daí quando ele fala que ele não fala espanhol, ela só fica falando inglês. Aqui no normal ela fica qual tu nombre, ou eu lembro de mi madre que está morta. Ela fica alternando, que no original não tem isso. Em inglês acho que só a Mi Madre que usa. Não, no mi madre não tem. Tem sim, em inglês tem. Mi madre, Tem, fala Mi Madre is dead too. Tem sim. Aqui, Aí o vocês da me Abril, pegaram, pelo na verdade. menos, o único momento que ela fala espanhol é o tu eres americano, que é no comecinho, né? E depois o mi E depois madre. acho que esse Mi Madre. O resto não. Como você se chama? Aqui tá qual tu nombre. Qual o teu nome? Isso aí é coisa da Panini. Na Panini tem uma parte que ela fala não quero, usted. Não, no da Abril não tem nada disso não. Não é só o mi madre mesmo. Mas o que eu acho mais impressionante nesse final da edição, o quão inteligente é o Danny O'Neill, porque é o que eu tava falando do Alfred antes, a gente vê o Alfred como uma figura paterna querendo consolar o Bruce enquanto ele tá se desintoxicando. E paralelo a ele, tipo, intercalado a isso, a gente vê um pai que não se importa com o filho drogando ele. Fazendo ele matar a própria namorada, né? Não, mas tem esse paralelo do Bruce se desintoxicando e o Alfred Sim. agindo como um pai amoroso. Ah, sim. E intercalado com isso tem um pai que tá cagando pro filho e tá drogando ele cada vez mais, intoxicando ele cada vez mais. O contrário, completamente. A gente vê um decrescente na parte do Batman e a gente vê um crescente na parte dele. É verdade. Bom, E bom. interessante porque, tipo, você vê aquilo, até que você mesmo comentou, Branca, de que como ele tinha vergonha do filho antes. Uhum. E aí, quando ele beija essa garota, aí o pai dele até fala assim, pelo menos ele não é aquilo lá, né? Você sabe, né? Não, o cara é racista, homofóbico, o cara é tudo. Nossa, Fala dela, essa gente tudo. suja, não sei o quê. O cara tem todos os defeitos da pior pessoa, esse cara tem. Esse cara com certeza seria ministro nos últimos 4 anos de governo do Brasil. Assim. Com certeza. Ainda é Eu tô militar, falando né? que é o General Heleno, caralho. Porra. Mas, cara, é assim, o que eu gosto dessa construção aqui é que ele mostra que, acima de tudo, o general, ele odeia o filho. Porque, tipo assim, o cara elogia, tipo, tá ficando com a menina bonita. Ele, tava pensando que ele era meio... Em inglês é sissy, não sei como traduzir na Panini. Na Panini tá fresco. Na Abril eles colocaram viadinho. Nossa. E aí, cara, ele automaticamente, depois de um elogio ao filho dele, ele pega e, tipo, mas tomara que ela não passe alguma doença, ou seja, mesmo uma parada que ele gostou, ele já fala mal. E aí, tipo, toda vez que ele faz um avanço nos testes, ele joga o filho pra baixo. Quando faz a cirurgia, ele dá 2 tiros no filho pra testar e o cientista, cara, já tá bom, sabe? Tipo, ele carrega um ódio muito grande. Mas é aquilo, né? Tipo, nas próximas edições a gente vai descobrir que ele matou a mãe do moleque porque ele considerava ela fraca. Muito filho da puta. E tornava o filho fraco. Ele despreza qualquer um que ele considera inferior a ele e ele fala, tipo, pode morrer à vontade, é que nem barata pra ele. Ou seja, é um nazistinha desgraçado, né? Sim. Ele fica orgulhoso da arma que ele tá construindo, não do filho. Tanto que tem pelo menos 2 momentos que o cientista fala, ele pode morrer. Aí ele fala, aí, que diferença faz? Tipo, isso importa, né? Tá pouco se fudendo, né? É bem o que o Branco falou, paralelo, né? Porque a história termina com o Timothy se perdendo completamente, deixando de ser quem ele é e virando um monstro totalmente dominado pela droga e pelo cientista e pelo general, enquanto termina com o Batman voltando a ser quem ele realmente é e se dedicando novamente à missão dele de Batman. Bem interessante esse paralelo, eu não tinha pra pensar nisso na leitura, o Branco apontou bem aí. E vamos dar uma pausa para falar sobre o nosso Catarse Assinaturas, onde você, querido ouvinte, pode se tornar apoiador do Mansão Wayne. É isso aí, tem modalidades de apoio a partir de R$10 e a partir de 15 já pode fazer parte do nosso grupo secreto do Mansão Wayne no Facebook e ter seu nome eternizado em um podcast. E os mansoneiros eternizados no programa de hoje são os seguintes: Murilo Santos, Aline Aparecida Matias, Diego Aguiar, Giovana Zade Teixeira Paz e Rodrigo Milfonte Moreno. Então já sabe, se quiser nos apoiar é só acessar catarse.me/Mansão Wayne e escolher a categoria que você achar mais interessante. E bora de volta pro papo que tá muito bom. Vamos lá.
importante a gente pontuar o quão estranho é o Bruce ter passado um mês na Batcaverna, sair com aquela barba de náufrago, aquele cabelo caindo na cara. O desenho realmente não conversa muito bem com o roteiro em alguns momentos. Acho que a cena da geladeira, por exemplo, é uma cena que não conversa bem. Aquele começo que a gente falou, e principalmente aqui, o Batman saindo como se tivesse passado 8 anos na Batcaverna e passou um mês. Porque ele tá barbudo, com a barba por fazer, um pouquinho de barba. Eu tenho experiência com cabelo comprido e barba comprida, então, olha, um mês não deixa aquilo ali não, velho. Só que era o André na pandemia. O André depois de 2 anos, né? Só uma coisa, barba por fazer não, é uma barba tipo Papai Noel, só que preta, grandona mesmo. Exatamente. Não. Mas o correto seria ele tá com uma barba, assim, barba de um mês, né? Barba, tipo, já não tá mais por fazer, tá aquela barbinha, assim, mas não desse jeito, assim, Não, né? barba um mês é grande, não é esse nível, mas barba de um mês é grande. É uma cena que cumpre o propósito de ser impactante, mas fica completamente inverossímil pelo que a cena quer passar. Exagerada, né? Mas é pra exagerar o tempo, né? O Eric Larsen tava postando no Facebook todo dia que ele tava deixando a barba pela primeira vez na vida. Tadinho. Ele deixou por 1 mês e meio, 2 meses, mas não chegou nem a 1 centésimo aquele disso. bigodinho adolescente, né? Muito Não, bom. mas sabe o que me lembrou? O André vai lembrar disso. Dragon Ball, aquela sala do tempo. Me lembrou isso, sabe? Tipo, que eles entram e lá passa muito mais tempo. Então tudo bem. Ali, se tivesse passado uns meses, 2 anos dele lá dentro, mas passou um mês, não faz sentido nenhum mesmo. Mas é hipérbole, né, cara? É. A gente elogia as coisas sutis do gibi, mas ele é muito massa velho em certas coisas, né? Sim, total. E aqui, isso daqui é um exemplo. Só lembra aquele filme do Chuck Norris, tem um que ele aparece sem barba e pra dizer que passou tempo, eles nem botam tantos meses depois, só aparece ele de bigode. Porra, passou tempo. Sabe? É que o veneno mexeu com os hormônios dele e cresceu muito a barba. Pode ser também, né? Então, por isso que eu falei, pô, eles deveriam investir pra verdade pra vender, né? Um monte de careca ia ficar feliz com essa porra. Dá pra justificar mesmo, que é uma droga que causa uma abstinência que faz seus pelos crescerem muito mais rápido quando você para de usar. Então. Olha aí. Não é um erro, vocês que não entenderam. Mas você vê, se a droga, vamos viajar, se a droga aumenta sua força, seus músculos, acelera o metabolismo, vai que, né, Faz sentido. a barba, cabelo. Faz um certo sentido aí. Então, é a alegria dos calvos. Podia ser Olha. pior, né? O Batman sair calvo da caverna. Aí sim ia ser um grande golpe, né? Ele sai calvo e manda um vigiar e punir, né? É quase isso que ele faz, né? Não é muito diferente, né? Ai, caralho. Você vê que ele saiu totalmente do bolsonarismo doido dele. Esse podcast vai demorar pra sair desde que a gente tá gravando. Espero que isso não tenha envelhecido mal. Não vai envelhecer. Não vai. Seria até bom que envelhecesse. Quando o mas não podcast sair, ainda vai ter gente na frente dos quartéis ainda. Vai ter gente se pendurando no caminhão. Mas, Samir, só mais 72 horas e tudo se resolve. Né? Aliás, o general do quadrinho estaria na porta de um quartel. Certeza. Estaria. Aliás, eu acho que quando o podcast sair, ainda faltarão só mais 72 horas. Com certeza. Mas vamos então pra 4ª edição da minissérie Veneno, Que tem né? a melhor capa, né? De todos. Batman lutando contra um tubarão é clássico, tem que ter. Eu acho que ele luta pouco com tubarões. É muito Por bom. muitos anos eu conhecia Veneno por causa só dessa edição da Abril, que algum amigo me deu uma edição sem capa, e eu tive só essa por quase a minha vida toda. Aliás, a gente falou do Garcia Lopes como arte finalista, mas é ele que faz as capas. Sim, as capas todas têm assinatura dele, 91, inclusive. Essa é 91, mas começa em 90. Ou seja, saiu na virada do ano aí, pelo menos ele desenhou na virada do ano. Não. A edição é de junho, mas a capa ele assina como 91. E a capa anterior é de maio e ele assina como 90. Ele não faz a capa um dia antes de ser publicada. Não, ele no dia correndo, né? Não, e outra, né? É um gibi que atrasou pra caramba e que foi também, né? Alterado a data de lançamento. Então. Era isso pra ele conta ter também. saído no começo de 90, né? Saiu rápido no Brasil, que no Brasil também tá 92. Saiu porque essas minis, elas saíam uma seguida da outra e eram quinzenais, né? E era meio que a parte da cronologia, né? Elas eram independentes cronologicamente, então você pode adiantar a publicação sem dano na continuidade das histórias, né? É capaz de nem todas terem saído na ordem, inclusive. E a gente comentou aqui que não tem quem traduziu e tudo, mas a gente já sabe por participações dele aqui que normalmente quem traduziu isso aqui era o JP, né? Então. Os um ponto
de Batman era ele. Curioso, né? Não acreditarem o tradutor quase nunca. Mas, ó, nessa edição, né, eu acho engraçado que, eu não lembro se é na segunda página, que aí estão os caras ali, tipo, fazendo um treinamento entre aspas, eles fazem uma chacina, na verdade, né? E aí um dos caras que estão lá também, que recebeu o veneno, ele mata uma mulher exatamente como o Bane quebra a coluna do Batman, cara. Eu acho que essa história aí foi muito, sei lá, foi um treinamento Nossa, pra é verdade. queda do O morcego, Neil hein? disse que ele já tinha planejado, já estavam planejando bem. Então, porque é a mesma pose, cara. O Bane aparece 1 ano e meio depois. Sim. A única instrução que o O'Neill passou pro Chuck Dixon e pro Graham Nolan, né, que são os criadores do Bane, foi que eles usassem a trama lá de Santa Prisca e do veneno. O resto foi com eles. Tanto que virou um lutador de luta livre, né? Ali o Bane virou muito mais caricato ainda do que aparece Santa Prisca aqui. O Penhadura. Calma. Nossa Penhadura é a prisão que o... A prisão do Bane. É complicado isso aí. É. Mas, cara, essa cena toda deles atacando o vilarejo é muito massa velho, né? Tipo, quebrando a coluna. Aí o cara dá um telefone que sai sangue no Tem cara. um que mata a mãe, não tem? A mãe. avó, a abuela. É a avó. Né, pra mostrar que eles estão totalmente... É o exército perfeito, né? Eles são só armas sem sentimentos. Essa sequência toda me lembra Salvo Sema. Salvo Sema e um pouco de Howard Me Chalk. lembra do Chuck. Essa cena do Chuck me lembrou. A cena do telefone parece muito do Chalking, né? Pra mim, a arte, de forma geral, tem momentos que me lembram o Chalk. A cara do coronel, quando ele tá reagrupado no final da sequência, é muito Salvo Sema. Mas enfim, na conversa do Batman com o Gordon, tem uma coisa que me deixa bem confuso nessa história, que é o Gordon falando que já faz 6 meses desde aquele último encontro deles. Eu também Pensando, o fico que confuso. rolou nesses 5 meses? Não, então, que- dá a entender que ele começou a usar droga e ficou, tipo, meses usando a droga, né? Não, mas ele fala desde o último encontro. Ele fala Quando assim, foi eu achei o que você tinha último? morrido Eu não porque já lembrava. faz 6 O último meses. encontro ele indo matar, que é quando ele percebe que ele foi Sim. longe demais, e aí ele Foi pede no pro dia que Alfred ele se trancar prende ele. na caverna, né? Então não faz sentido. Ele passa um mês na caverna, mas tem 5 meses aí de intervalo que a gente não sabe o que acontece. Não, se bem que, eu achei bem esquisito. vamos lá, o Batman passa um mês, e aí quando ele sai, ele fica conversando com o Alfred, ele fala que ele precisa se recuperar, então ele vai voltar a se alimentar e tudo mais, e também pelo tempo que demorou pra desenvolver o time, eles já estão com o exército pronto. Então dá a entender que passou-se um tempo talvez pro Batman se recuperar fisicamente, e também porque ele fala que ele nem se lembra se ele sabe ler um livro, né? Então que ele tem que voltar a recuperar esse conhecimento. Então eu acho que dá a entender que Então, ele mas voltou. no É final da esquisito. edição ele se veste já como Batman, dando a ideia de que ele já vai voltar a agir, o Alfred tá até preocupado, e o mais estranho é o Batman agir e passar 5 meses sem Não, entrar mas- em contato com o Gordon, a Mas, ponto do Branca, Gordon do achar que ele tinha momento que ele morrido. sai da caverna até o momento que ele veste o uniforme, não é imediato. Tipo, passa um tempo que ele se vai treinando. Você vê que ele sai da caverna mais magrelo. A impressão que dá é que é imediato. Dá uma impressão, sei lá, de dias. A passagem do tempo tá muito mal feita nesse quadrinho, porque logo no começo também, quando ele fala, você está 4 meses usando droga, também você sabe pelo diálogo, porque não parecia que tinha sido muito 3, mais sim. rápido. 3 meses. Aqui é a mesma coisa, você sabe que passaram 6 meses, Não, você vê Porque ele pelos fala. diálogos, porque, por exemplo, o Alfred fala, você está começando a caber no uniforme de novo, e ele já tirou a barba e tudo mais, ou seja, passou-se um período dele treinando, voltando, Até ele sair da reabilitação e viajar pra Santa Prisca, passa um período. Sim. É, exato, é isso. Esses 6 meses é esse período aí. É que realmente a narrativa é esquisita. É estranho porque, tipo, pensando cronologicamente, ainda mais essa história que faz tanta parte da cronologia, e essa sendo, sei lá, o ano 2 do Batman, aqui a gente já perdeu 9 meses de carreira do Batman só com esse caso. São 5 meses, 6 meses dele se recuperando, 3 meses usando drogas e só agindo nesse caso. Então, cronologicamente fica muito bizarro isso aqui se encaixar de algum jeito. Isso é uma coisa que sempre me incomodou muito na série Um Conto de Batman, que é, nos 2 primeiros anos do Batman, se passaram 300 meses, né? Porque ele faz muita coisa. E muita coisa assim, que ele fica em coma, ele volta, e não sei o que, e ele fica hospitalizado uns meses. É tudo assim, e é tipo, gente, não tem tanto tempo assim, 2 anos de carreira, sabe? É que é o que você falou, quando não tem a necessidade de se encaixar cronologicamente, que pode ser tipo histórias soltas que podem ou não fazer parte da cronologia, tudo bem brincar com isso. Agora, quando você pega essa história e faz ela fazer parte da cronologia porque você cria alguma coisa a longo prazo que vai continuar cronologicamente fiel, daí você pega bem uma história que já ocupa 9 meses da carreira
cronologia do Batman, você acaba se limitando a isso, né? A gente descobre que não existe o ano 2 do Batman, que foi só ele com veneno, né? Exatamente, É, a loucura então. da cabeça. Não, mas aqui você vê bem, tipo, a revista Legends of the Dark Knight, pô, teve mais de 200 edições. Eu sei que a partir de um certo ponto parou de ser nos primeiros anos, mas mais de 100 edições deve ter sido nos primeiros anos. E assim, não dá tempo. Então, assim, se você pensar demais na cronologia, nada disso faz sentido e a maior parte de tudo isso é meio que ignorado. Não, mas então, é o que a gente falou, a maioria dessas edições que se passam no começo da carreira não fazem parte cronológica, podem ou não fazer parte. Você pode escolher as histórias que você gosta mais e falar, tá, essa faz parte ou não. Então, mas elas são usadas, a maioria é citada pontualmente em um lugar ou outro, né? Mas É que enquanto as outras podem ou não fazer, essa aqui obrigatoriamente faz, porque a consequência dela é importante pro resto da Ela tem cronologia um do Batman. peso, né? Sim. É aquela coisa, não pense muito nisso, porque não dá pra encaixar tudo na cronologia. A cronologia Não dá. Mas esse é o melhor jeito de encarar a cronologia. Não pensando muito nisso, é só assim que funciona. Você pensa assim, isso aconteceu nos primeiros anos do Batman. Ah, mas não encaixa. Aconteceu nos primeiros anos do Os Batman. primeiros 30 anos do Batman. Ele teve, no universo DC... Eu considero que isso rolou. Foda-se. Não, e é nos primeiros anos do Batman. É isso. Agora, foi antes de ano 1, foi depois de ano 1, você tem que saber isso. Mas durante, talvez? Não sei, não importa. É ali, por ali. É isso. Você tem que saber que na época que o Batman Eu acho que você já tá complicando demais. Cara, é uma história do Batman nos primeiros anos, foda-se. Só. É bem isso. Prosseguindo, então, a trama. Bora. Né? E aí, então, tem esse diálogo todo, né, do Batman com o Gordon, né? E, em paralelo, daí, acho que é quando começa a mostrar melhor o cientista fazendo uso, né, do que não é veneno, das outras pílulas dele lá. E aí é nessa parte que acho que ele comenta com Sim. o general, né, de que os experimentos dele, ele quer enaltecer a parte humana, e no caso dele, que ele fique focado, que não tenha perda, que os sentimentos não atrapalhem ele, que ele fica mais inteligente, blá, 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 blá. Sim. Né? E é muito interessante que, tipo, você já vê que o general, ele já tá olhando pra esse cara de uma forma diferente. Pelo menos, eu sinto a partir daí que, mano, vai dar chabu entre os dois. Quando ele percebe que o cientista tá usando muito a própria droga, ele já fica com o pé atrás. E aí, eu acho que mostra uma cena que é muito boa, que mostra como não foi só uma lavagem cerebral. Transformaram não só o filho do general como os outros em, tipo, basicamente máquinas de matar. Eles apelidam de zumbis, né? São zumbis. É verdade, dá o apelido de zumbis. Porque, tipo, ele fala assim, eu falei há 9 horas atrás pra eles ficarem em posição de sentido e até agora eles não mexeram nada, sabe? Sim, não mexeram um músculo, né? Então. Eu acho que essa parte é bem pra mostrar, cara, agora eles não são mais humanos direito, sabe? Essa visão do soldado perfeito ser o soldado sem sentimentos, né? É soldado universal isso daí, total, É verdade. Sabe o que me lembrou isso daí? Vocês lembram quando o Padilha fez Robocop? Que teve tem uma entrevista que eu lembro dele na época, que ele falava sobre tanto Tropa de Elite quanto Robocop, ele fala muito sobre a questão da desumanização do soldado, agente da lei, né? Num eles mostram eles sendo humilhados até eles virarem uma máquina de matar do Bop, e na outra eles mostram literalmente ele virando um robô com controle remoto, né? Menos sutil ainda. E aí aqui é isso, eles virando zumbis a comando de um general doido. Pro Batman e o Alfred indo pra lá, né? Que eles fazem uma escala no Haiti pra desviar, que até mostra o... Sim. Aí que eu acho que a história começa a cair um pouquinho. Sim, essa parte é idiota. Não faz nenhum sentido o Bruce levar o Alfred no avião. Isso! Por que ele levou? Nenhum sentido a não ser o Alfred ser sequestrado. Cara, isso é a mesma coisa que me incomoda lá no 10 Noites da Besta. Que tem essa parada também do Alfred no meio, que você fica, pô, pra que o Alfred tá indo junto? É que precisa de um piloto, né? Só por isso. O mais legal é que o Bruce tá com a roupa toda, tipo, boneco, mas o Alfred tá com a roupinha de mordomo dele. Tem que manter o estilo, cara. Ele não tem outra roupa. E ele se apresenta pelo nome. A hora depois que dá a zona toda e ele é resgatado pelo barco, ele se apresenta como Senhor Penort. Não era pra você estar disfarçado, porra? Eles dão a entender na hora que o Batman desce de paraquedas, né? Que a gente já vai voltar um pouquinho pra por que isso acontece. Ele fala, eu me vesti de Batman, assim, mas não que fosse acontecer alguma coisa, porque o Bruce Wayne não é assim tão famoso. Nada a ver isso. Eu acho, assim, estranho essa parte, porque, assim, primeiro que leva o Alfred. Segundo que eles falam
que chegam em Santa Prisca com um avião bimotor, mas o desenho não mostra um avião bimotor. Terceiro, que o cara derruba um avião com uma bazuca. Aí eles pulam de paraquedas, caem na praia, Alfred foi prisioneiro e luta contra um tubarão. Viajou muito esse quadrinho agora. Não, e eu queria destacar o momento dessa derrubada de avião pela bazuca soviética. Primeiro que o próprio cientista, ele fala que ele não tá ficando viciado, mas quando ele percebe que pode ser o Batman, ele toma ainda mais drogas e ele não consegue compreender que o plano dele falhou. Tipo, cara, era pra ele tá babando num sanatório qualquer, sabe? Com a quantidade de droga que eu dei pra ele e tal. Ele não consegue conceber. E aí, quando o Bruce joga o Alfred do avião, o Alfred mandando, se eu queria que eu me demitisse, era só falar. Né? Cara, essa parte, velho, eu gargalhei alto, cara. Mas isso é um momento meio Tintin, né? Ele jogando Sim, o Alfred do avião. Mas, cara, eu queria destacar que o quadrinho do Bruce com a explosão de fundo é bonito pra cacete, cara. As cores, o traço, tá tudo muito bonito ali. Eu queria destacar esse quadrinho aqui, em particular. Outra coisa, o general, ele deve estar tomando as pílulas também, porque, porra, velho, ele solta lá a bazuca, ele nem se move, cara. É porque é uma bazuca soviética. Não... Tecnologia demais para americanos. Eu acho engraçado, é bonitinho que vê o general todo concentrado com aquela bazuca, com um monte de mira e tal, e o cientista do lado, tipo, de cueca, olhando, tipo, olha só o que esse cara tá fazendo. Acha uma boa ideia mesmo? Caramba. Ele, tipo, tá com a mãozinha cruzada pra trás, assim. Engraçado. O cientista, ele age como se estivesse num resort de férias a minissérie inteira, né? Sim, é bem isso. Pode crer. Bom, e aí mostra o Alfred indo para o norte da ilha com vento, que bom e tal. Cara, ele levar o Alfred não serve pra nada, porque ele chega... Não, pra nada, ele chega cara. E empurra ele de um avião, é isso que o Alfred serve. E torce pra ele ficar longe do Só pra rolo. ser refém. Só. Nada faz sentido. Isso aí, pra mim, é o Dennis O'Neil, que ele chegou e falou assim, ai, caralho, podia ter deixado a namorada do cara viva pra ser refém agora, né? Já matei, agora vai ter que levar o Alfred junto. Não faz sentido nenhum, cara. Mas o Batman na floresta é sempre uma coisa engraçada, porque ele tá deslocado total do ambiente, né, cara? Ele em cima das árvores e tal. Por mais que eu acho que tá bastante bem desenhado, porque, né, a arte desse quadrinho a gente já falou que é incrível. Ele no meio da árvore, enquanto os locais estão tentando atirar nele e tal. Aí passa um passarinho e dedura ele. Passa sei lá, um Pokémon dourado aí. E aí, atrás, cara. Mas é interessante o Batman brincando de Tarzan no meio do rolê ali. E realmente aí o quadrinho começa a cair muito, né? Porque a história agora dá pra contar muito mais resumida, né? Que é os caras pegam o Alfred e começam a pendurar ele de um helicóptero com uma corda. Que eu não entendo pra que eles fazem isso. Porque tipo, aqui está seu amigo. E basicamente é pra atrair o Batman pra onde eles estão, né? E amarram rapidamente o Alfred em 2 tocos de madeira no meio do mar, perto da praia. Cortam o pé dele. Fazem cortes no pé dele pra sair sangue. Sim, fazem cortes. E atrair o tubarão. Pra sangrar e atrair tubarões, né? Isso, é que do jeito que eles falam assim, nós cortamos, eu fiquei, eita, caralho, cortaram os pés do Alfred. Não, é só pra sair sangue mesmo. Mas essa parte mas realmente, ele fica pendurado no helicóptero e depois ele já tá grudado nas duas estacas, né? Nem usam a mesma coisa, tipo, ele já tava amarrado esquisito. pela cintura, eles não aproveitam isso, né? Eles tiram todos os nós. E aqui tem uma parte que eu acho muito engraçada, não é engraçada, mas eu acho esquisita, que é, beleza, o Batman ele tira a camisa e a capa do uniforme, taca no mar pra poder salvar o Alfred, luta lá com os tubarão, né? Até pergunta se tem alguém tem um repelente, né? Que aí é hora de usar. Uma referência ali. Aliás, ele é bem filho da puta aí. Não, ele é bem filho da puta. Só que, beleza, ele tirou a camisa, tirou a capa, jogou no mar essas partes. Aí, quando ele fica desacordado e capturam ele, eles vestiram ele de volta? É pra ele não ficar gripado, né? Não, e vamos lá, ele tá lutando com tubarões de metal, porque ele é cortado pela barbatana do tubarão. Quem falou pro Dennis O'Neil que a barbatana do tubarão corta, bicho? Olha, eu espero nunca ter que testar isso. Mas sim, cara, o que eu acho mais bizarro disso tudo é que ele tá ali e tem uns locais que vão num barquinho assistir. Ele fica, mire, gringo! É muito tosco. Aí o Batman derruba os caras no mar pra botar o Alfred no barco. Ó, foda-se, se vira aí no mar, meu amigo. Se vocês tiverem um repelente de tubarões, sugiro que usem. Aí eles usam, né? E ele fala, eu sabia que eles tinham, né? Certeza que eles iam ter. Bom, Mas, tipo, se eles tivessem... Eles podem ter morrido ali, porque eles nem voltam a aparecer mais.
Tipo, foda-se, o Batman tá cagando pro Santa Prisken. Esse pra mim é o pior momento do HQ, porque... Pra mim também. Você não sabe se é piada, você não sabe se é sério, não sabe se o Batman ainda tá sob efeito de droga pra ter feito aquilo, você não sabe nada. Eu acho que é sério. Não conversa com nada essa cena. Eu acho que é sério e é jogado mesmo. Toda essa parte do Alfred de refém no mar, a luta com o tubarão e tudo, é bem tosca. Eu até pensei que, de repente, esses caras podiam ser quem amarrou o Alfred lá, mas isso não é mostrado em nenhum momento. Também. E o Batman só derruba eles sabendo que, tipo, eles podem morrer com os tubarões. Fala, espero que vocês tenham algum repelente de tubarão aí pra vocês usarem e vai embora. Tipo, e daí eles jogam alguma coisa como se fosse um repelente de tubarão. E você não entende nada. Mas é um nessa repelente de cena. tubarão. Eles É um repelente de tubarão. Não entendi nada nessa cena. Eles ficam lá no mar, não mostra mais, só vai mostrar depois o Alfred, algumas páginas na frente, remando até encontrar um navio, no barquinho que o Batman derrubou os caras. Sim. Logo eles foram comidos mesmo, né? Ou eles voltaram pra praia, né? Mas assim, foda-se, não importa. Ninguém liga pra esses caras porque eles são só os nativos. Cara, na minha cronologia pessoal, o Bane foi pra Gotham pra vingar esses malucos. Isso. Era o tio dele. Era, tipo, né? porra, a única família que ele tinha, o Batman jogou no mar e jogou num tubarão. Caralho, muito cruel mesmo, cara. Ele parece o general aí, fala assim, isso aí é essa gente imunda aí que morra, né? Caralho, nessa velho, vibe. mas você deu uma justificativa do Bane ir pra Gotham muito melhor do que o original, né? Que é. Sonhei com o morcego e vou pra lá pra derrotar ele e mostrar Eu que sou eu o sou cara melhor. mais forte. Mentira, lá em Gotham tem um cara mais forte. Eu vou lá bater Então eu nele. vou bater nele. É tipo a quinta série, né? O fulano falou que é mais Total. forte que você. Ele vai. Você é forte, meu primo é mais forte que você, então eu vou dar um pau nele. É isso, a origem do Cara, Bane. e eu queria destacar que no Massa Velho do Daniel O'Neill, ele acabou sendo um visionário, porque ele faz o general se tornar o Shang Tsung antes de existir o Shang Tsung. Porque o Mortal Kombat é criado em 92 e o general manda ele finish him quando o filho dele tá segurando o Batman pelo pescoço. Caralho, velho. Aqui é só acabe com ele. Por exemplo, imagina Mortal Kombat traduzida, parece uma voz assim, acabe com ele. Não ia ser tão legal. Não seria. Mas é bem isso, tipo, a história fica tão mais simples aqui que a gente consegue resumir muito mais, né? Parece até que os quadros estão mais espaçados, maiores. Não sei, impressão minha. Eu acho que é porque não tem nenhum desenvolvimento nessas duas últimas edições. É só ação. Não tem nenhum... Cara, não tem nenhum desenvolvimento de personagem nessas últimas edições. Nada. É o confronto com o antagonista, né? A luta contra o antagonista. Tem aquela parte final ainda que o Batman é feito prisioneiro de novo, aí ele é tentado a usar o veneno novamente. Isso é legal. Né? Aí ele fica lá tentando escapar durante 2 ou 3 dias, sendo tentado pelas pílulas em cima lá da mesa e tal. Ele cria um plano pra escapar. Ele fica... Em certos momentos até ele fica se visualizando drogado, né? Como que Sim. ele seria e tal. Tem esse finalzinho ainda ali que tá uma coisa, mas fora isso é ação, é briga, é luta. O final é interessante pra mim. Na verdade, essa edição é um pouco melhor do que a anterior. Ainda é uma droga, mas é um pouco melhor. Mas é interessante porque a Veneno inteiro se passa com o Batman achando que ele precisa ser mais forte pra ser mais herói. E daí quando ele tá preso, ele tem a opção de usar as drogas pra ficar mais forte e conseguir se salvar, ou ele vai usar a inteligência dele pra conseguir se salvar. Então ele faz um esquema que é pra fazer um peso que ele vai colocando as pedras do lugar onde ele tá, pra daí abrir... É muito Tomb Raider. É MacGyver. Não, mas faz sentido pra abrir a porta e daí ele passar e tudo mais. Então ele percebe que é a inteligência dele que faz ele ser o herói e não necessariamente a força. E daí quando ele prende o cientista, já avançando um pouquinho, a gente volta depois, mas quando ele prende o cientista usa o veneno pra conseguir se libertar da cadeia, mas não consegue. E o que o Batman fala pro Gordon ele não foi esperto o suficiente. Então ele não teve inteligência suficiente pra conseguir. A força não importa tanto quanto a inteligência. E é isso que esse final mostra. Eu acho isso interessante nesse final. É o mínimo de desenvolvimento que tem no final de Veneno é esse, mas eu acho o conceito interessante que talvez não tenha sido tão bem trabalhado, mas que é um conceito que eu acho interessante. O Batman perceber que a inteligência dele que importa, não as pílulas que aumentam a força dele, e o cientista ir por um outro lado, achar que com força ele vai sair da cadeia e perceber que ele não foi inteligente o bastante pra isso e acabar, inclusive, morrendo. E o pobre Tim, a gente nem fica sabendo o que acontece depois. Vai viver traumatizado pro resto da vida. Matou o próprio pai, né? Porque eu acho interessante esse diálogo, né? Dele falando que... mas ele teve o que mereceu. E o Batman falando, que mereceu? Pô, ó o
trauma que você causou nesse cara, ele acabou de matar o próprio pai, tá ligado? Então, tipo, eu acho isso dele ver também, por mais que ele tenha cagado pros latinos, né, na edição anterior, mas aí, tipo, mostra ele se preocupando, tipo, vendo, tipo, porra, isso daqui traz consequências terríveis, né? Você fez um cara matar o próprio pai. Só pra pessoa que tá ouvindo a gente às vezes não lê a história, como ele era manipulado, né? O time era manipulado e tal, por causa das drogas e dos implantes e tudo. A maneira que ele mata o próprio pai não foi nem por indução do Batman, foi do cientista, né? Ah, é. O cientista Sim. que ele foi num trecho da gravação, em que né? o cara tava dando uma ordem e aí isso ativa o comando no cara e ele acaba matando o próprio pai. E eu queria destacar que esses momentos de massa velho que beiram o absurdo, né? Que é tipo, o cara é um general que já cometeu um bando de atrocidade no Haiti. Quando ele fala do exército, ele fala que ele vai levar pra algum lugar na África, onde ele possa matar gente pra caralho e poder voltar. Aí quando ele vai torturar o cientista, tipo assim, cara, a gente já viu que você é mau karatê. Eu aprendi umas técnicas de tortura na América do Sul, tipo, irmão, porque tudo que é ruim só vem de país de terceiro mundo, cara. Tipo, sabe? Tipo, e me incomoda um pouco em certos momentos aí. Por que será, né? Fico aqui me perguntando, né? Aliás, tem uma cena que eu acho muito inútil, que é o Alfred ligando pro Gordon, imitando a voz do Batman, porque aparentemente ele aprendeu a imitar a voz do Batman de um jeito Não que serve pra nada. beira a perfeição. Ele liga e daí o Gordon fala, não vou, isso vai causar É muito bom isso. uma guerra, foda-se. Falam, é mesmo? Só uma correção sobre o negócio da América do Sul. Ele fala que ele ensinou técnicas de interrogatório na América do Sul. O Não, que não, faz não. muito sentido se você parar pra pensar na história da ditadura militar brasileira. Os Não, americanos calma. vindo pra cá. Calma, acho que isso tá na tradução da Abril, então. Na tradução da Abril tá... Eu ensinei técnicas de interrogatório na América do Sul. É, porque em inglês tá I learned certain interrogation techniques in South America. na Ah, Panini então a também. Abril mudou e faz mais sentido do jeito da Abril. A Abril que mudou, porque o da Panini também tá que ele aprendeu. Em inglês também aprendeu, então foi coisa da edição da Abril. Aqui o JP mandou assim, tá bom, americano que aprendeu, né? Não foi o contrário, filho da puta. Aí ele mudou. Estamos fazendo fanfics do JP. Justo. JP, se estiver ouvindo, confirme pra gente nos comentários. Obrigado. E é isso, né? E é isso, e assim acaba a história. Que, aliás, né, vale lembrar que é veneno por falar de droga, porque ela não tem nome na história, né? É verdade, né? É verdade, uma não droga. tem. É veneno pelo tema, não porque a droga chama veneno. Não, mas depois ela vira veneno mesmo, né? depois tudo bem. Faz uma referência bem direta ao nome da minissérie pra saber o que tem que ler, pra saber onde veio isso. É. Ou ele gostava muito do vilão do Homem-Aranha, não? Nem existia ainda, né? Não, o Venom existia. Foi mais ou menos Existia, na década época, de não 80 foi? o Venom, né? É, o Venom da década de 80. Ah, então já existia, olha aí. Ele é de 88, acho. Então pronto, então era isso. Claramente uma homenagem ao É Homem-Aranha. curioso que depois, quando o Bane aparece, durante a saga da queda do morcego, a primeira aparição do Bane e tal, conta toda a história dele preso em Santa Prisca e tudo mais. Eles falam sobre o veneno, a droga, né? Sim. E fazem experiências com prisioneiros e tudo, mas em nenhum momento eles dão um contexto da história veneno. Isso não fala do cientista, da onde conseguiram, não tem nenhuma citação à história exata. A gente não sabe de onde veio o recurso todo, né? A gente, muitos anos depois, tem muitas histórias que foram querer inventar mais, né? Que o veneno é uma evolução do Miraculo do Homem-Hora, né? Olha aí. Mas, enfim, nada disso é mostrado aqui. Isso é fanfic depois. Esse final é tão massa velho que eu até entendi a intenção do O'Neill no recordatório do Batman no final, mas fica tão tosco, cara, com esse desenvolvimento que, tipo, é mais uma vitória pra você, né? Aí o Batman que se disse, você me escutou? Batman, ele lembra de uma garota chamada Cici e de um garoto chamado Tim. E as sombras que habitam seu coração são frias. Tipo, cara, depois de tanto massaveísmo, ainda joga um diálogo desse, sabe? Não casa. Tipo assim, eu gosto de Veneno. Porque, e aí sou eu enxergando a obra que nem o Carlos vê as coisas ruins. É tipo, eu não consigo levar a sério Veneno. Então, pra mim, funciona porque é uma galhofona mesmo. Mas quando eu paro pra pensar que era pra ser o primeiro desses contos de Batman, e como a gente tá gravando em ordem, isso vem depois de Acossado, que tem o Batman se trancando também, sendo manipulado, eu acho que não só fica massa velho, como fica repetitivo o Veneno, um pouco até das temáticas. Mas essas Um Conto de Batman tem muita coisa repetitiva, Sim. cara. Isso vai se repetir bastante nas próximas que a gente vai ler. Tem até o momento que eles começam a ir pra outros caminhos, porque tava começando a ficar tudo igual.
Pergunta. Manda. No filme Batman do Matt Reeves, ele usa veneno ou é só uma injeção de adrenalina? Eu também fiquei com essa impressão. Eles falaram que é só adrenalina, mas eles não escolheram a cor verde à toa, né? Né? Ali, tá plantada ali. Eu acho que é verde porque é vermelho, faz o contraste. Mas é uma adrenalina... Eu vi um cara no Twitter comentando, achei até engraçado, preparando pra esse podcast. Eu falei assim, olha, o veneno dá bastante a entender pela reação dele que é uma droga que usa adrenalina na sua base. Então, tá ali, tá tudo ali. Mas eu queria destacar outra que pode ser uma referência desse gibi, que é quando o Batman fala pro Gordon que os dois caras estão longe do alcance da polícia, mas não dele, que me lembrou a cena dele indo pra Hong Kong em O Cavaleiro das Trevas. Ah, também. Eu lembro. Pensei a mesma verdade. coisa. Também me lembrou. Não tem jurisdição pra ele, né? Que é a mesma ideia dele trazer pra Gotham e deixar pra polícia de Gotham pegar, né? Foi Deus quem trouxe. Só que aqui acho que é um pouco mais descarado, porque aqui ele traz de helicóptero e os caras já vão direto no helicóptero, né? Nesse daí ele não consegue, né? A real é essa. Enquanto no Cavaleiro das Trevas ele faz aquilo maravilhosamente. Sim, aqui ele pega o helicóptero e para o helicóptero, você vê a orelhinha do Batman de piloto, assim. E ele dá uma cagada pro Alfred, né? Cadê o Alfred? Ele nem sabe se o Alfred foi Alfred de tá barco, bem, se né? não tá. Mas o Batman não sabe, ele só torce. Eu achei que você ia falar o Alfred foi de base. Foi de base de base. Alfred não tanca veneno e vai de base. Então acho que é isso. Vamos fazer uma rodada de momentos marcantes pra cada um desse quadrinho. Bora. Começar pelo Roberto, que parece ter uma relação bem passional com esse quadrinho. Não, cara, eu não defendo, não. Se a pessoa falar que é ruim, eu aceito. Eu só me divirto lendo. Eu sei que é um gibi ruim. Cara, eu gosto muito do Batman barbudão, né? Esse momento de fraqueza e tal do Batman, e dele pedindo ajuda pro Alfred, pra mim é o que fica marcado de Veneno, na verdade. Até porque eu acho que ali encerra a parte boa de Veneno e começa o Massa Velho, que não funciona de jeito nenhum. Então o Batman, nesse momento de fraqueza, saindo da Batcana, é um momento marcante pra mim de Veneno. Boa. E agora o nosso convidado, Samir Naliato. Um momento marcante não precisa ser um momento bom, um momento ruim, um momento que te marcou por algum motivo. Eu gosto do iniciozinho dele tentando salvar a menina e não conseguindo, ela morrendo. Eu acho que começa de uma maneira muito impactante e que dá meio que justifica tudo que o Batman vai fazer depois, se drogando e tudo mais. Mas eu concordo que o quadrinho tem duas... A primeira metade eu gosto bastante, mas tem uma queda acentuada na segunda metade. Leonardo Vicente. Eu vou na cena que o Branca ressaltou, que é ele usando a inteligência pra sair lá da armadilha. A armadilha bem Batman 66, inclusive, né? Mas é um momento muito videogame aquilo. Eu pensei em Tomb Raider e Resident Evil na hora. Mas eu acho que é importante mesmo, porque a gente vê muito nesses contos de Batman, eles às vezes eu acho até que eles exageram, eles querem mostrar um Batman mais falho, mais humano, e às vezes é um Batman burro ou ingênuo demais, né? E mostrar que ele realmente se beneficiando da inteligência, acho que é importante pra trama. Essa parte final dele escapando me lembrou muito MacGyver, Profissão Perigo. Sim. É verdade. Ele é escocês também, né? A família Wayne é escocesa, tá? Deve ser parente. É verdade. Branca. Eu vou no momento que o Batman liga pro Alfred da cabine telefônica, fala, me tranca na caverna, e quando o Alfred fala, eu acho muito bonito como o Alfred fala, tipo, estarei lá, mesmo depois de toda a discussão que eles tiveram no começo dessa história, o Alfred meio que se demitindo, inclusive, o Alfred sente na voz do Bruce a fragilidade, fala, estarei lá, todo preocupado, daí o Bruce tem um ataque de revolta e destrói toda a cabine telefônica. Eu acho que a gente nunca vê o Batman tão fragilizado quanto ele tá nesse momento, mesmo antes aqui na história, ou até depois, a gente não tem um momento tão dele fragilizado, e acho que isso escancara o lado humano dele também, um lado humano que a gente também não costuma ver no Batman. Então eu coloco essa aqui. Muito bom, eu ia colocar exatamente esse, puxando até um pouquinho antes do momento... Se fudeu, otário! Da parte logo antes, quando o cara joga a droga no meio do mato, ele pega e fica todo feliz e se arrepende imediatamente, até ele chamar o Alfred. Essa sequência eu acho maravilhosa. Até melhor do que a sequência deles trancando na caverna, que eu acho que é mais impactante. André. Cara, a minha melhor cena, pra mim, porque foi o momento que eu mais me diverti, é quando ele taca o Alfred do gavião e o Alfred chega e fala assim, pô, senhor, se você quisesse que eu fosse demitido, é só falar. E aí, pô, cara, eu acho essa cena maravilhosa. Eu dei muita risada. Eu já até me demiti, você me chamou de volta pra isso, né? Eu tô puto porque você roubou minha segunda opção também, que é... Pau no seu cu, velho. Foda-se.
Roubou minha segunda opção. Essa é muito boa, cara. Vai pensar aí numa terceira aí, Carlos, fala aí a sua. Ou então você pode repetir, não tem problema nenhum a gente repetir as cenas aqui. Não, momentos são esses, mas eu vou falar outro, que é a tradução brasileira, que eu estou aqui acreditando ao JP Martins, do general falando que ensinou tortura na América do Sul. Achei uma alteração muito acertada da tradução. E é isso. Esse é o momento mais memorável da HQ inteira. Não é. Isso porque ele era o cara que tinha falado que tinha gostado do gibi. Não, né? eu gostei muito do gibi, mas o momento mais impactante é esse do Batman fragilizado e ligando pro Alfred. Pra mim, esse é o grande momento do quadrinho, assim. Foi esse e o começo que o Samir falou. São os dois momentos que pra mim marcam mais. Mas já que vocês já falaram, vou pra um aleatório aqui, porque vocês já falaram os melhores. Porque eu tô com Mas não preguiça tem de crédito pensar. nenhum de tradução na edição da Abril? Não tem nenhum. E é bastante comum, viu? Isso acontecia nos contos de Batman muito, é estranho. Mas não tem nem o nome de um estúdio, de nada. Não, tem no final o expediente genérico que vai pra todas igual, assim. Mas não tem nada, assim. Aparece letras Lilian Mitsunaga, como sempre, mas Essa só nem precisa, né? da equipe nacional é só ela que é citada. Engraçado, e isso que tem espaço pra falar, viu? Mas eles não colocaram. A gente sabe, porque eles falaram pra gente, que normalmente era o JP Martins, sempre a prioridade era ele. É, porque tem umas edições que não tem o nome do tradutor, mas tá lá alguma coisa lá no expediente, tipo Art Comics, por exemplo. Sim. Olha, eu posso procurar aqui, ó, Letras Estúdio Art Comics. Só se... E editores, Cláudio Carina, Marcelo Alencar, revisor Cláudio Teixeira. Provavelmente E é aparece JP. diagramador e tudo. Provavelmente foi o JP. Que é isso, aparece só isso. Aparece os editores, editor-chefe, aí chefe de arte, essa coisa toda. Mas só. Eu imagino que seja JP, até por ser estúdio Art Comics, né? Mas vai saber. Então é isso. Falamos agora finalmente deste grande Um Conto de Batman. A gente falou que é o quarto, é isso? É. É o quarto Um Conto de Batman. Então vamos para a leitura de e-mails e comentários. E vamos lá para mais uma leitura de e-mails e comentários, hoje sobre o podcast anterior, o número 168, sobre Batman Animated, os primeiros episódios. Para começar, vou pegar aqui um comentário do Cassiano Cordeiro Alves, lá no site mansãon.com.br. Ele comentou o seguinte: baita podcast, creio que não seria exagero meu dizer que esta animação apresentou o Batman definitivo fora das HQs, e no longo prazo deu origem ao desenho da Liga da Justiça e Liga da Justiça Sem Limites, que nos levaram para uma versão praticamente perfeita do universo DC. Olha, concordo, viu, Cassiano? Lembro de assistir no SBT na estreia com o episódio Asas de Couro. Na época não gostava muito do morcego humano, preferia o Batman enfrentando os clássicos vilões fantasiados. Incrível como essa animação envelheceu bem. Hoje, com 41 anos, assisto com a minha filha, tanto na caixa de DVDs com todas as temporadas, quanto na HBO Max, tá certo? E acho os episódios cada vez melhores. O episódio das crianças no esgoto eu achei bem forte, e pode ser minha sensibilidade paterna afetada. Mas meu episódio favorito da série até hoje é da segunda temporada e espero que vocês ainda venham a falar em outro momento. Quase o peguei, ou pelo menos é assim que eu lembro da tradução. Abraço a todos, valeu Cassiano, ótimo comentário e pode deixar que a gente vai sim falar mais ainda dessa série. É só vocês pedirem que a gente adianta isso, né? E por e-mail o Marcos Malta mandou: e aí galera, bom retorno, eu já estava com saudades. Achei sensacional o podcast RPG, assim como tinha adorado o do ano anterior. Realmente teve um podcast anterior de RPG, quem ouviu só o último e ainda não tinha ouvido o primeiro, vai lá ouvir. Mas meu, como que vocês me fazem um podcast desses, super esperado, fazem em 2 partes, eu achando que a segunda parte já seria agora, e vocês não colocam a continuação? Confesso que fiquei um pouco frustrado, a expectativa estava alta. Mas tudo bem, o importante é que voltaram. Parabéns pelos números, são impressionantes, e olha que eu, por exemplo, não uso o Spotify para escutar vocês. Eu estou em uma empresa nova e já andei divulgando vocês por lá. Forte abraço e não façam mais isso, risos. Marcos, pô, podcast de RPG é um podcast que demora mais para editar, então a gente optou por dividir no meio, né? Dividir em 2 partes essa aventura para poder fazer uma edição mais caprichada do jeito que vocês merecem. Então pode ficar tranquilo que o resto vai vir, já está gravado, estamos editando. E muito obrigado pela divulgação, né, pô? Espero que mais ouvintes sigam seu exemplo e divulguem para os colegas de trabalho, de faculdade, de escola, os amigos em geral, família. Divulguem o podcast Mansão N e lembrem-se de sempre dar aquela avaliada na plataforma que vocês usam. E para fechar, o Samuel
Samuel NT lá no site, lá no mansãon.com.br comentou: fala pessoal, ótimo podcast. Vocês já estavam devendo um sobre a série animada mesmo. Eu ainda estou devendo ouvir o último RPG e assim que tiver mais tempo irei ouvir. Olha aí, o Marcos reclamando que a gente não soltou a parte 2 ainda, que ele tá morrendo de ansiedade. Samuel ainda nem ouviu a parte 1, então tá tranquilo, até o Samuel ouvir, a gente solta. Mas falando sobre o desenho, ainda acho essa a melhor adaptação do Morcegão. Eu tinha ganhado um box com todas as temporadas e um livro de esboços bonitão. Putz, meu sonho ter esse livro aí, cara, lindo demais. Mas continuando aqui. Mas infelizmente foi completamente comido por cupins, meu Deus, que tragédia. Hoje, qualquer filme, desenho ou série eu prefiro guardar no HD, pra não passar por perrengues assim. Os streamings ajudam bastante, né? Quanto ao episódio favorito dos que vocês comentaram hoje, acho que o meu favorito é o Nada a Temer. Acho uma baita introdução ao espantalho, mesmo ele não estando com o melhor dos visuais. No aguardo dos próximos episódios. Valeu, Samuel, olha aí. Coincidência ou não, ele gostou do mesmo episódio que eu. Mas também, que episódio bonito, né? Esse episódio bonito, mas também a concorrência é grande, né? A gente falou de cada episódio bom. Então, valeu, galera. Quem quiser ter seu comentário lido aqui, já sabe, é só comentar nas nossas redes sociais ou no post do podcast lá no mansãon.com.br ou se não, mandando um e-mail para mansãon@mansãon.com.br, como o Marcos Malta fez hoje. Beleza? Então vamos lá pro jabás. E vamos para o jabás. Primeiro de tudo, agradecer Samir Naliato por nos dar as honras de sua presença aqui no Mansão Wayne. Esperemos ter você aqui mais vezes no futuro. E agora o microfone é seu para falar onde as pessoas encontram seu trabalho e o que você mais quiser falar. Eu que agradeço pelo convite. Vocês já foram lá no Confis também, a gente falou inclusive do filme do Batman. Sim, grande Agora programa. vem aqui, obrigado pelo convite aí. Bom, vocês podem me encontrar nas redes sociais aí, Twitter e Instagram, em @Naliato. Também estou no Facebook, mas não uso muito. E o Universo HQ também tá em todas as redes sociais, é @Universo HQ. O site é universohq.com. Acesse lá. Você vai encontrar o nosso podcast também com quase 170 episódios já lançados, quinzenais. Então siga a gente nas redes sociais, ouça o podcast. E lembrar nossa campanha do Catarse lá do Universo HQ, catarse.me/Universo HQ. Se você puder e quiser apoiar, dar aquela força pra gente, agradeço demais. Se você conheceu agora o Universo HQ, eu Confis do Universo, por esse podcast da Mansão Wayne, espero que dê uma chance pra ouvir o nosso programa. Muito bom. Vale até comentar que no Spotify, quando aparece podcasts similares, sempre que aparece o Mansão Wayne, aparece o Confins e vice-versa. A gente tem um público bem compartilhado, é engraçado. Tamo junto. Né? Estamos aí. E você que vai apoiar lá, lembra de apoiar também o Catarse do Mansão Wayne, hein? Que eu vou ficar de olho nos nomes. É isso aí. Não, vai lá, conhece os projetos e apoia o que você gostar. E Roberto II, seus jabás, por favor. Bom, pra você que gostou de me ouvir falando besteira sobre veneno, eu também falo besteira lá no youtube.com/Hora Suave, que fala de gibi, de série, de filme, videogame, tudo mais que der na telha. E também tô com meu pequeno projetinho, que é o Eu Te Amo Dr. Zais, em que eu comento episódio a episódio de Os Simpsons. Estamos entrando na 4ª temporada agora, só faltam mais 30, então tem pouca coisa aí pra cobrir. E é isso, papai. Muito bom. E Leonardo Vicente, o Bud. Eu não falo besteira, mas eu escrevo besteira lá no falaanimal.com.br, que fala principalmente sobre quadrinhos, mas tem espaço pra série, filmes, colecionáveis e um pouquinho de videogame, porque eu sou um homem velho que não joga. O Fala Animal também é podcast, que sai quinzenalmente, nas segundas-feiras. E nas redes sociais você encontra no Facebook e no Instagram como Fala Animal e no Twitter como Fala Animal Site. Muito bom. Thiago Brancatelli, seus recadinhos para nossos ouvintes. Eu quero transbordar meu amor aqui pra vocês, quero desejar um 2023 com paz, felicidade, muita saúde e um beijão na nuca de cada um de vocês, seus maravilhosos. Muito bom. E André, quem quiser um podcast editado no Capricho, quiser fazer um projeto bacana aí, como que entra em contato com você? É só mandar um e-mail para panceira.audio@gmail.com. A gente troca aquela ideia para você me falar o que você quer fazer de podcast. É seu primeiro podcast? Você já tem um podcast que quer melhorar? Quer uma edição melhor? Quer um roteiro? Quer o podcast completo? Fala comigo. Eu sou esse cara que vai te mostrar o caminho do podcast. Então, vamos trocar essa ideia, que tem muita coisa legal aí pra a gente discutir. E aí, Carlos, tem também a nossa lojinha, né? A lojinha do Mansão Wayne, onde nós temos muitas coisas que as pessoas podem adquirir e mostrar a marca do Mansão Wayne no mundo. Fala aí da nossa loja. É isso aí, é só entrar no mansãown.com.br/loja ou diretamente no mansãown.com.br e clicar no link de loja. Lá você pode finalmente pegar uma camiseta do Mansão Wayne, você andar com ela por aí, para as pessoas falarem assim, caramba, você também conhece esse podcast maneiro? É lá que você vai pegar, você pode comprar também uma caneca, uma toalha. Inclusive esse fim de semana eu fui viajar
com a minha toalha do Mansão Wayne, ela seca mó bem, eu fiquei mó feliz. E tem um monte de produtos bacanas lá, tem copinha do Mansão Wayne, tem de tudo. Então entra lá no mansãowayne.com.br/loja ou diretamente no link, direto no portal. Eu só quero exaltar que o elogio pra toalha foi ela seca bem. Foi, ela seca bem, que bom, cara. né? Porque eu já sabia que ela era bonita. O Ela inventor chegou... da toalha descansa em paz nesse momento. É porque ela é uma toalha mais fininha que aquelas toalhas de banho, né? Aí eu fiquei, putz, será que seca bem essa toalha? Porque bonita ela é. Aí eu levei e ela seca bem, ou seja, ela é bonita e seca não bem. acredito. Caramba, né? Que Agora eu pedi surpresa tudo. positiva. Então, entra lá e compre essa toalha pra você também ter essa experiência incrível de ser bem secado. Opa! Bem seco? Bem secado? Eu não sei como se fala. Bem seco. Bem sexy. Bem sexy. E você Bem sexy. enrole sua toalha e seja bem sexy na praia também. Então, até me perdi aqui. Agora, redes O sociais. fio da meada foi pro caralho já. André, quem quiser procurar o Mansão Wayne nas redes sociais, vai aonde? É só acessar facebook.com/MansãoWayneMW, ou seja, nós facilitamos a vida. Vai lá, Facebook, Twitter, Instagram, Mansão MW, procura a gente lá. Vai no YouTube também, www.youtube.com/MansãoN, que nós colocamos nossos podcasts lá também. E, por favor, compre na Amazon com o nosso link, dê um dinheirinho pra gente, seja quadrinho, uma geladeira, um elefante, sei lá o que você quer comprar na Amazon, compra lá que vai vir um dinheirinho pra gente, que é sempre bom. Sim. Mas se você quer um conteúdo ainda mais batimaníaco, vai aonde, hein, Cap? Você vai diretamente no mansãoN.com.br, lá o quartel-general do Mansão Wayne, lá o nosso portal, lá você encontra todos os podcasts que a gente lançou também, quase 170 nessa altura. Você encontra o link pra nossa loja, você encontra o link da Amazon, inclusive esses dias os amigos tiveram um filho, comprei todos os presentes de chá de bebê pra eles pelo nosso link da Amazon, que ficou muito bacana, a gente ainda ganhou uma comissãozinha. E lá você encontra também um monte de coluna legal, agora nesse final de ano, por exemplo, que a gente teve o hiato do podcast, entraram textos novos maravilhosos do Thiago Brancatelli. Se você ainda não leu, vai lá e dá uma lida, que são muito legais. Então é isso, queria agradecer novamente aqui o Samir, agradecer essa bancada maravilhosa e agradecer especialmente você que nos ouve e você que colabora com a gente no Catarse, ajudando a financiar esse podcast que a gente tanto gosta. Então valeu e até o próximo podcast. Falou! E não usem drogas. Programa editado por Pancera Áudio.